6 anos se passaram desde a primeira guerra entre homens e orques. A outrora poderosa armada de Azeroth jaz entre os restos carbonizados de Stormwind. Aqueles que escaparam atravessaram o grande mar trazendo contos dos sofrimentos que enfrentaram na mão das hordas orques. Ávidos a engajar em batalha mais uma vez, os orques construíram embarcações de guerra para trazê-los através do grande mar. Os guerreiros orques ansiavam para que os gritos da guerra preenchessem o ar e fitavam o horizonte longínquo em busca de novo sangue a ser derramado. Se valendo das armas forjadas pelos seus novos aliados, os humanos apressaram-se em se preparar para a carnificina que estava por vir. Enquanto canhões anões eram carregados, outros se armavam com armadura e aço élficos. Agora, unidos em armas, com novos aliados e contra um inimigo em comum, a raça humana está às margens da chegada das Tides of Darkness. O Vingador do Passado! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vingador do Passado, o podcast que veio para reinar na cultura nerd. Aqui é Vitor Suanite, estou acompanhado do Rossi e do Bruno. Ô Rossi, hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre a segunda iteração do jogo, uma das maiores franquias que o mundo dos games já viu. Nós vamos falar do segundo jogo de Warcraft e a expansão dele, né? Acho que é Dark Tide, né? Beyond Dark Portal, uma coisa assim, não? Tides of Darkness e Beyond the Dark Portal, muito bem. Beyond the Dark Portal. Tides of Dark Portal também seria um ótimo. É um amálgama, velho. É um amálgama entre os dois, entendeu? Faz muito tempo que eu joguei, velho. Dá um... É só ler o script aí, Ross. É só ler o script. Eu nasci pronto, Bruno. Eu não leio scripts. E você, Mas Bruno? é isso, nós vamos falar sobre o Warcraftzão 2, né? Um jogo aí importante na história dos games e na minha infância. Exatamente, Bruno. E olha só, nós vamos começar falando do 2 e quem quiser saber a história do 1, como é que o cara faz? Vai ficar boiando aqui na conversa? Bom, né? Dando bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes, queridos ouvintes e também os nossos convidados, né? Aqui figurinhas carimbadas, Guizão e Marcelo. E claro, né? Seguindo aí nosso histórico de inícios de programa muito bem feitos e produzidos, né? Queria dizer o seguinte, olha, se alguém já fez algum programa sobre Warcraft, né? Podcast sobre Warcraft aí no YouTube, até pode ser agora bom igual ao nosso, isso não tem não. Então se alguém quiser acompanhar e saber a respeito de todo o lore e toda a história do Warcraft 1, segue aí na nossa página, se inscreve no canal, dá aquele like, o sininho, para não perder também a parte 3 que vem aí também no futuro, né? E aí você pode, para poder entender perfeitamente sobre o que a gente vai falar nesse programa, escute lá o nosso primeiro episódio número 24. Isso aí. E estamos aqui novamente acompanhado do Guizão, do Marcelo, que são os nossos universitários ali no Show do Milhão, né? Os nossos universitários de Warcraft são o Guizão e o Marcelo aí que a gente chamou. O Warcraft 1 tem um lore mais simples, mas o Warcraft 2, meu amigo, a coisa já começa a complicar. Nós vamos precisar de vocês aí nesse episódio. Mas Guizão, o Warcraft 2, assim, ele apresenta muitas melhorias em relação ao Warcraft 1, né? O que você acha, assim, como jogo, o que significou as melhorias dele em relação ao Warcraft 1? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite aí de estar aqui nesse podcast maravilhoso novamente. Então, eu até tinha comentado um pouco sobre isso no Warcraft 1,
Eu acho que a melhoria, digamos assim, né, só para relembrar aí os ouvintes, a diferença entre um jogo e ano é 1 ano exatamente. Se não me engano, o Warcraft 1 foi lançado no final de novembro e o Warcraft 2 início de dezembro do ano seguinte, né? Então 94 e 95, no caso do Warcraft 2. E a melhoria foi uma melhoria assim assustadora, né? E é até um ponto que a gente endereça no final do último podcast para quem quiser assistir. A questão de jogos que sobreviveram ao tempo, né? E eu acho que o Warcraft 2 é um jogo que, na sua vasta maioria, a gente vai poder acompanhar aqui no final do episódio as notas, mas acho que na sua vasta maioria é um jogo que ele envelheceu muito bem, porque ele ainda é um jogo muito completo, né? Ele tem melhorias mecânicas como você pode selecionar antigamente até 3 unidades, agora você seleciona 8. Você consegue selecionar estruturas além de unidades. Você consegue. Eles tiram essas mecânicas chatas de construção de estrada para construir fortes e fortalezas, que era uma mecânica que só fazia você gastar mais tempo para poder evoluir seu exército. E eles trazem outras raças, trazem novos prédios, trazem novas unidades. Acho que nós vamos falar mais pra frente sobre outros tipos de combate além do terrestre. Então eu acho que é uma melhoria assim em literalmente todos os aspectos: história, mecânica, quantidade de unidades, jogabilidade, pacing. Igual você falou aí agora há pouco tempo, o lore é extremamente rico agora, porque eles deixaram de ser só um jogo introdutório e expandiram mesmo no que foi essa invasão dos orcs, no que são os humanos, nas raças que existem além dos humanos. Então eu acho que assim, não existe algum aspecto desse jogo que ele não foi melhorado, na minha opinião. Eu vou acrescentar, inclusive, Guilherme, que isso aí deve ter se dado, né? Eu imagino que seja, porque, igual a gente comentou, quem conferiu o nosso primeiro podcast lá, que o primeiro Warcraft nem era para ser um jogo standalone, né? Ele era para ser um jogo da franquia Warhammer. E acabou que o pessoal deu algum problema e tal, e eles lançaram como Warcraft. Warcraft 2 não, Warcraft 2 já é um jogo que foi planejado para ser a continuação do primeiro. Isso. E eu dei uma relembrada, né, dentro de algumas batalhas, algumas missões do Warcraft 2 recentemente, para a gente poder fazer o podcast de hoje. E realmente, cara, as batalhas do 2... são muito mais marcantes na história. Não tô falando nem do combate, nem da missão em si. Mas assim, os eventos históricos que cada batalha que você faz na campanha, tanto dos orcs quanto dos humanos no Warcraft 2, são batalhas mais importantes para o desenvolvimento da história como um todo. Né? Eu tinha a sensação de que as batalhas no Warcraft 1 eram meio que aquela batalha assim de progressão de dominação de território, sabe? Um lá tentando defender, outro tentando conquistar. E nesse já você trabalha em batalhas que foram épicas, pontos chaves de conquista de reinos inteiros, regiões inteiras. Então, eu acho que dá pra sentir isso que o Gui falou muito nas batalhas do Warcraft 2, né? E bem mais rápido, né? Também faz muita diferença que no Warcraft 1 era bem devagar, né? Mas perguntar pra você, Marcelo, você concorda com essas melhorias todas? E eu já ouvi você falando que você é um grande fã do aspecto naval, né? Das batalhas navais de Warcraft 2, né? O que você tem a dizer aí dessas melhorias e com foco aí nessas batalhas navais? Olha, falar que é um fã é um understatement. Porque, inclusive, uma das coisas que eu mais senti falta no Warcraft 3 eram as batalhas navais. A primeira vez que eu fui jogar o Warcraft 3, eu fiquei, cadê os barcos? A batalha naval era uma parte muito legal do Warcraft 2. E eu acho que o Gui falou uma coisa certa, sabe? Não tem um único aspecto do 2 que não foi melhorado em relação ao 1. Eles melhoraram em tudo. Em qualidade de vida, em jogabilidade, em variação de unidades, em tipos de combate, em história, em personagem, em gráfico. Tudo do jogo foi melhorado. É impressionante porque um ano, talvez menos de um ano, fez para a Blizzard, no caso desses dois projetos. Parece que eles já... A única coisa que faltava para eles na época era a confiança, sabe? Porque é muito impressionante você fazer um jogo tão melhor que o anterior, que já foi muito bem aceito.
Não é todo mundo, não é todo estúdio que consegue fazer isso. É. Hum, E ainda Warcraft- tem um aspecto também dos recursos, né? Que a gente viu lá no primeiro, tinha os recursos do ouro e da madeira, e aqui eles adicionam o óleo, né? Porque assim, Exatamente. não E é se só você tem barco, isso. já que você tem barco, você precisa ter um outro tipo de recurso para os barcos. Então, a ideia mais lógica é óleo. Apesar da maioria dos barcos serem veleiros e não fazer o menor sentido você ter óleo. O óleo eu acho que, assim, foi uma adição porque eles queriam trazer algo novo, né? Exatamente. E Eles fazer queriam uma que correlação com a indústria de hoje, né? Tipo assim, é, da era moderna, tipo assim, porque para máquinas de guerra e aí óleo, porque sempre teve aquela vibe meio pré-steampunk, né? No Warcraft, assim. Então, eu acho que veio daí, mas realmente, assim, precisar de óleo não ele não precisava, não. precisa. Ainda mais os barcos que eram da Aliança, que eram Elven War Destroyers, né, velho? Tipo assim, É, os não, e aí elfos você lá vai ver. colocando petróleo lá, combustível diesel no barquinho deles. Isso é muito louco, irmão. Ah, mas a gente pode expandir aí a licença poética para lubrificantes de madeira, eixos, lemes. Exatamente. A gente tem as próprias, né, balistas de fogo, né, que alguns barcos Pô, tem soltam. gente que tem helicóptero aí, né? A gente Pois pode é. expandir ali a licença poética dos barcos para óleos de vela, lampião, até para os próprios lemes e tudo que foram utilizados, né? Tudo bem que não era o óleo que eles fazem alusão, que é o óleo da gasolina, né? Mas eles quiseram fazer uma licença poética, né? Porque eles não podiam entrar também em tantos detalhes. Eu acho que eles que Dá uma do ponto passada de vista- pano aí, ó. Passada É. de pano. Não, do ponto de vista de gameplay, eles queriam ter eles queriam um recurso na água. E um dos melhores recursos é, no caso, o óleo. Porque aí Faz muito sentido nesse explicando aspecto. pro nosso ouvinte aí que nunca jogou Warcraft 2, né? Esse negócio do recurso do óleo adiciona pontos de interesse no mar. Então tem lá uma mancha de óleo no mar, né? Uma mancha de petróleo, sei lá. Aí você constrói uma torre da Petrobras, não sei quem foi que... Deve ter sido um anão que mergulhou para começar a construir no lado do chão do oceano, né? Faz uma plataforma de petróleo para extrair, e aí os seus barquinhos, os mais baratos, né? Eles entram e saem dessa base que você construiu, como se fosse o peão que ele entra e sai da mina, né? Então, assim, na questão de gameplay, é interessante esse aspecto, embora tenha essas questões que dá pra gente encontrar. Dá pra justificar, né? Tem umas forjas lá que são bem avançadas no jeito que você vai construindo, né? E não necessariamente esteja sendo utilizado de combustível, né? Embora construir a plataforma de petróleo aí medieval, realmente eu acho um pouco forçado. Tem uma questão de gameplay que foi... Eu não lembro se foi adicionado, se tinha no 1 ou não. Mas as ovelhinhas no meio do mapa, cara. E as focas Deus, também. Aquilo enchia o saco, cara. Eu sei que também tinha um negócio que você ficava clicando na ovelhinha. Se você clicasse assim, se você clicasse milhões de vezes, tinha uma hora que ela explodia, cara. Um negócio muito aleatório. Ai. Mas olha só. Mas assim. Pode fala. Não, o que eu acho é o seguinte. O Marcelo falou aí, ele é um fã, muito fã aí da Batalha Só Naval. expandindo isso, eu sou um fã do Warcraft 2. Sim. Warcraft 2 foi um dos jogos que eu tinha para Play 1, curiosamente. É muito engraçado, eu adorava ele. Foi um dos jogos que eu mais joguei para Play 1, a ponto do disco físico ele começar a se desfazer. Sabe? Então... Normal. Ele tem um lugar muito especial para mim. Acho que todos nós aqui, né? Eu lembro que na época ainda tinha um 486, olha só, tempos áureos aí da computação pré-internet, pelo menos no Brasil, né? E aí eu sempre fui fã de futebol, aí tinha chegado lá, não lembro se era Natal ou se era meu aniversário, eu pedi de presente o jogo do
do FIFA 97 na época. Aí eu cheguei, botei no meu computador, não rodou, velho. Meu computador não rodou o FIFA 97. Aí eu voltei na loja pra trocar pra um jogo que funcionasse no meu computador. Falei assim, ué, que tal esse jogo aqui? Tá sendo muito vendido, esse Warcraft 2. A capa ali do jogo já me pegou, né? Aquela capa azul com o marechal casca grossa dos humanos encarando o pirata orc, né? É fantástica a capa desse jogo. Acho que é uma das capas mais marcantes da minha história como gamer, né? Só que tem uma coisa da Batalha Naval. Claro, eu acho sensacional ter aquilo lá. Visualmente fica muito doido os combates. Mas, principalmente eu tava jogando agora, eu relembrei uma coisa que eu acho. É uma crítica que eu tenho em relação a essa dimensão da Batalha Naval. Tem muitos mapas que você tá numa ilha aqui, né? E o seu oponente tá no outro lado, numa outra ilha lá, né? Ou em várias ilhas diferentes. Pô, você constrói um exército lá, só que basicamente quem domina o jogo é quem tem a frota, porque não importa você ter o exército gigantesco de ogres, de trolls, de necromances, você bota todo mundo naquela jangadinha lá, os caras vão navegando no mar e chega um barco de guerra, afunda a sua jangada e já era, todo mundo morre afogado, né? Então assim, se você tiver só peão nesse tipo de fase e só uma frota de batalha naval, você basicamente fica invulnerável a qualquer ataque do inimigo, né? E vai minerando, pegando madeira e tal, construindo seu império, até que você, no final, monta a tropa para invadir as ilhas do oponente. O que vocês acham dessa crítica aí? Olha, eu acho que, por mais que eu goste bastante do combate naval do 2, em parte eu entendo por que ele ficou para trás, sabe? Porque ele tem certos problemas. E um deles é isso, você falou. É complicado demais você levar um exército de um lado para o outro. Principalmente se o mapa ele é majoritariamente naval. E isso é muito claro em alguns dos mapas da campanha. Como que você conseguia fazer várias das fases simplesmente botando 2 barquinhos patrulhando em volta e pronto. E aí você tinha todo o tempo do mundo para cercar e sitiar o cara. E não poderia fazer absolutamente nada contra você. Então, do ponto de vista de um gameplay, e principalmente um gameplay competitivo, que é uma coisa que o 2 também fica muito forte, de fato tem suas falhas, sabe? Eu acredito que tem falhas, porque a mecânica é nova, né? Bem inovadora. Sim. Na época que eles estavam testando. Mas eu não acho que é uma justificativa válida para o abandono, porque existem N maneiras de se criar um balanceamento, né? Sim. De você fazer igual você falou. O problema não é que existia o combate naval, eram cenários onde o combate naval se tornava a coisa mais importante do mapa. Se o combate naval fosse um adicional do mapa, sendo que você poderia atacar a base do seu oponente tanto pelo mar quanto pela terra, e não a dependência dela para poder atacar, você conseguiria contornar essa obrigatoriedade de se ter barcos para poder batalhar, né? Existem mapas que são desse jeito, mas acho que como era a mecânica inovadora, ali principalmente na campanha do Tides of Darkness, né? E eu percebi que tem muitos assim que você está separado pelo mar do inimigo, né? Só que aquela jangada que você botava os caras para atravessar o mar era muito pequena. Às vezes, se você pudesse colocar nos barcos mais resistentes também suas tropas, talvez fosse mais difícil você perder seu exército, né? Mas só uma pequena crítica desse jogaço aqui, né? Sim. E também é uma coisa que acaba sendo uma falha por design desses mapas da campanha. Porque eles foram feitos para mostrar os barcos, eles foram feitos para mostrar o combate naval. Então meio que é até um pouco desleal você cobrar que eles tenham outras coisas, sendo que o mapa foi feito para isso, né? Isso. Ô Marcelo, você vai me desculpar, eu sei que você é fã aí da Batalha Naval, mas tinha uma coisa que me incomodava nessas batalhas naval no Warcraft. Que era, cara, primeiro, só tinha 2 unidades, não era isso? Tinha uma que era o barco que
Atacava como se fosse uma catapulta, atacava bem de longe, assim. Tinham E 4 tinha ao os- todo. 4? Agora eu tô na. Era Tinha o o de- transporte. Era o transporte, o de óleo, e os dois lados tinham um barco inicial e um barco mais pesado. O que atacava igual a catapulta era. Eu acho que os dois atacavam igual uma catapulta, sabe? A diferença é que ele era mais barato e mais rápido, o outro era mais. Ele dava mais dano, só que era mais caro. Não, tem, Ah, sim, pois é. tem um deles, o mais forte, Marcelo, ele realmente ataca como uma catapulta aqui, ó. Que é o. Em Tem o área. Eu tenho a Battleship. impressão. Tem o Tem o Battleship é o Battleship normal. e o Destroyer. Isso, do Arvin Destroyer Pois é. dos humanos, né? E ainda É. tem o submarino, que a gente esqueceu aí, ó. Ah, é o submarino, verdade. É a tartaruga. Marino. A tartaruga que me Essa fez. tartaruga era muito legal, velho. Nossa, a raiva que eu já passei em mapa com essa tartaruga. É verdade. Não, pois é, mas o que me incomodava um pouco era exatamente que a quantidade de unidades era muito limitada, assim, eu não via tanta estratégia, a não ser que, tipo assim, você faz aquele tanto de barco e você vence pelo número, sabe? Eu tinha um pouco de sensação nisso nas batalhas navais no Warcraft. É, Mas assim, é a minha sensação, né? O que dava um pouco mais uma dimensão diferente eram esses submarinos, que eles não podiam ser enxergados pelos outros barcos. Então, se tivesse só de barco, o submarino era invisível e destruía tudo. Só que aí você precisava ter um helicóptero ou alguma unidade aérea, que a unidade aérea via a sombra do submarino. Aí você destruía o submarino facilmente, né? Uhum. É verdade, eu tinha esquecido desses pequenos detalhes, é verdade. Tinha isso mesmo. Alguém aqui quer acrescentar mais alguma coisa assim, especial de gameplay, antes da gente partir pro vasto e denso lore aí do Warcraft 2? Eu acho que o único ponto é que a campanha, do meu lado pelo menos, é que a campanha eu entendo que ela limita um pouco a parte naval e como lidar com a parte naval. Uhum. Mas igual o Vitor falou, quando a gente passa pro cenário de jogo aberto, né? Eu vou montar um mapa pra jogar no computador, ou jogar com meus amigos, ou etc. Aí você expande pra grifos, unidades voadoras, etc. E aí você não fica mais do tipo, o cara tem um tanto de barco, eu não consigo fazer nada. Porque aí você faz os grifos, os barcos não fazem nada contra os grifos e os barcos só rodam pros grifos. Então existem outras mecânicas que a campanha às vezes limita por questão de história, mas o jogo por si, na sua versão completa, digamos assim, com tudo liberado, ela é bem balanceada. É verdade. Tem isso mesmo. E eu acho que parte desse balanceamento, ficando também no gameplay, tem a ver porque não foram só barcos que eles colocaram a mais, sabe? Eles também colocaram toda uma escala de unidades voadoras e unidades novas. Uhum. E a gente vai acabar falando disso um pouquinho na lore, mas você passa a ter, por exemplo, dragões e grifos de um lado e do outro. Você passa a ter elfos e trolls de um lado e do outro. Então, agora você tem mais ferramentas para usar durante as missões, durante o combate. E isso expande o gameplay, porque não é só fazer cavaleiro e ogro de um lado, ou então o ogro do outro, e resolve a luta no número. Não, você tem que começar a ser um pouco mais estratégico no que você constrói e quando você constrói. E vale tanto para o combate naval como combate normal, sabe? Uhum. Eu vou falar de uma coisa, antes da gente passar pra lore, que tem a ver com gameplay, mas que não tem nada a ver com isso que vocês estão falando, de campanha e tal. Na verdade, é sobre a feature que eu provavelmente gastei a maior parte do meu tempo livre, que não era jogando a campanha, né? Depois de zerar a campanha. Que é o criador de mapas do Isso era Warcraft 2. fantástico. Esse criador de mapas do Warcraft 2 foi a primeira vez que eu me senti assim, capaz de criar mapas de RPG no computador, velho. Era fantástico. Claro que eu era muito novo na época, não tinha... Eu fazia coisas insanas, assim, no sentido de loucuras, porque não de bom, né? Não no sentido de ser muito bom. Mas eu me diverti horrores, tanto montando as insanidades que eu montava, quanto jogando elas e tudo mais. Eu achava aquilo ali fantástico, cara. Foi a primeira vez que eu vi uma ferramenta de criação desenvolvida pro player, pro jogador criar o seu próprio mapa, cara. Que acabou virando um dos grandes assets, né? Um das grandes ferramentas, um dos grandes diferenciais do Warcraft e do StarCraft, né? Quando a Blizzard lançou Warcraft 3, por exemplo,
os mapas únicos, né? Foi daí que nasceu, por exemplo, o Dota, né, cara? Então, assim, mas a versão, né, inicial, porque o Warcraft 1 não tinha isso. O Warcraft 2 já trouxe. Foi a primeira iteração desse criador de mapas e foi, assim, sensacional. Realmente eu acho que foi, assim, foi pioneiro na indústria dos games, não foi uma coisa assim? Eu acho que tinha um jogo de corrida, antigaço de computador, não lembro qual que era o nome dele, muito tosco esse jogo. Isso. Ele tinha um negócio também de você fazer a pista de corrida, né? Mas o editor de mapa do Warcraft 2 para você poder criar era fantástico. E depois nós vimos, claro que não é uma coisa normal, né? Geralmente, até hoje, você recebe só os jogos prontos, né? Só que em alguns jogos específicos, nós vimos depois no Neverwinter Nights, né? A Aurora Engine, né? Isso, mas eu acho que aqui tá um embrião, né? No Warcraft 2, esse mapa que depois o Warcraft 3 expandiu bastante, né? A Aurora Engine do Neverwinter Nights e o criador de mapa do Warcraft 3, eu acho que eles só perdem, talvez, da Source Engine da Valve. Mas são argumentavelmente os 3 melhores exemplos dessa feature. E parando para pensar agora, talvez seja o maior legado do Warcraft como franquia. Seja esse criador de mapa. Você falar, olha, eu criei um jogo e ele vai ser mais que um jogo, ele vai ser uma plataforma para os jogadores criarem as suas próprias coisas, sabe? Porque é bem provavelmente que ele tenha sido o primeiro exemplo grande, forte e robusto disso. Traz um frescor, né, pro jogo, né? Você pode criar uma suas longevidade próprias... uma longevidade pro jogo. Isso, exatamente. Não, pô, e eu lembro o Rossi falando aí, eu tô até imaginando o tipo de coisa que ele criava, porque não tinha criatividade, assim, pra fazer um dungeon map, uma dungeon nem nada assim de D&D, mas eu era fanzaço de Robin Hood nessa época, vocês devem imaginar o porquê, um filme que vivia passando na tela quente, Robin Hood, o príncipe dos ladrões, né? Aí... Com o Kevin Costner? Com o Kevin Costner. Esse é um dos melhores, é o melhor filme de Robin Hood que tem, na verdade. Pois é. Aí eu criava um mapa que eu tinha uma unidade da aliança que era um arqueiro da cor verde, e eu acho que dava para colocar o nome da unidade, não tenho certeza, mas era lá Robin Hood. Que dava. Era Robin Hood, e eu colocava uma tropa gigantesca dos orcs com todas as unidades únicas lá que tinha Gul'dan, não sei o que, né? Botava. Aí, quando eu ia jogar esse mapa que eu criava, esse mapa insano, antes de começar, tipo assim, começou, eu tinha que digitar rápido, antes de me matar, eu digitava It's a good day to die. Aí meu arqueiro ficava invulnerável e eu passava o carro em cima da horda inteira dos orcs. It's a good day to die não tinha graça, não. Isso atrapalhava o jogo pra mim um pouco. E o Glittering Prizes, hein, Bruno? Esse eu não lembro, não. O que é que você ganhava com isso? Ganhava grana? Ah, tá. Ele tinha um problema com o cheat. Eu gostava de fazer, era mapas tipo assim, 2 reinos fodas, um contra o outro, e você já começava boladão. Ou então, tipo assim, uma unidade especial, uma unidade só de grifos contra uma base do inimigo, uma unidade só de dragões. Tinha uns negócios assim que era muito bacana de fazer. E dava pra recriar, igual você falou, filmes, né? Os cavaleiros da Távola Redonda que faziam uns knights roubados. Era muito legal, velho. Era muito legal. Apesar de que, pra mim, a unidade mais divertida de usar no Warcraft 2, que eu gostava, era o Death Knight. O Death Knight é muito legal de usar. A habilidade dele de criar os esqueletinhos, por mais frágeis que eles sejam, é muito legal, velho. Então, assim, eu gostava muito de brincar com essa unidade. Eu já gostava mais do mago. Mago que transformava qualquer coisa em ovelha. Eu adorava pra caramba os dragões, mas a unidade mais satisfatória de todas era o Ogro Mago. Os barulhos que eles faziam batendo no cara mesmo era muito satisfatório. Era tom, 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 tom. Era muito satisfatório.
Toda hora que entrei, cara. Não, uma coisa, olha só o quanto que eu era preguiçoso, cara. Isso eu cheguei a fazer. Eu criava um mapa e colocava 8 computadores pra lutar entre si. Eu ficava assistindo. Era tipo assim, eu torcia pra quem que ia vencer, sacou? Eu Você, já tipo fiz assim, muito colocava isso, como. Bruno. Eu já fiz Você fazia isso muito também? isso. Era muito Colocar os divertido, cara. computador bolado, tipo assim, no nível mais difícil, ficava assim, velho. Vai, roxo, destrói esse filho da puta. Como seria se eu soubesse jogar bem esse jogo, né? Exatamente. É. Era, tipo, na época não tinha. A galera que tá escutando tem que lembrar que naquela época não tinha streaming, não tinha YouTube, não tinha essas merda, não. Então, assim, aquilo era o mais próximo que eu ia ter de ver o campeonato mundial de Warcraft 2 ali, velho. Era a ir no nível mais alto, destruindo uma outra, velho. Entendeu? Era coisa Até que era porque quando- imbatível pra mim, no meu conceito, né? Pois é, porque assim, eu vou até trazer um tema aqui que vocês são craques, que é a respeito do Lan House, né, cara? Na época, pra você jogar, você tinha que usar a conexão TCP/IP. Era cara, juntava os amigos pra ir pra casa de um, pra poder conseguir jogar no computador, né? Cada um trazia seu computador. Velho, você ficava a tarde inteira só tentando fazer o negócio funcionar. Aí conseguia jogar 1 ou 2 partidas, mas era... Nossa, cara, era divertido demais, cara. Era muito bom. Mas era... Você já começava a aprender programação de computador ali, tentando jogar o jogo, né? Então tinha esse lado, assim, de aprendizado também. Não sei se vocês passaram por essa experiência. Eu joguei, já fiz muita. Já fiz algumas LAN parties, né? Mas eu mais velho, bem depois de Warcraft 2. Acho que eu comecei a fazer LAN party para jogar. Cara, eu acho que era Diablo 2. Acho que eu já joguei muito Diablo 2 TCP/IP. A gente já fez muito para jogar Dota entre amigos, a gente fazia LAN party. Então, tipo assim, foi bem depois. E querendo ou não, né, velho? Na época era só os trambolhos dos computadores. Você tinha que levar o computador inteiro, aquele trambolho, pra casa de alguém. Muito, né? Era muita vontade de jogar o negócio, né? Mas só uma coisa que são tecnologias diferentes aí. Essa conexão de LAN precisa os dois computadores estarem próximos. TCP/IP você pode usar pela internet. No Warcraft 2 eu acho que eu nunca utilizei, mas em emulador de Super Nintendo na época eu já joguei online, né? E era com TCP/IP. Eu joguei muito Diablo 2 por TCP/IP. Diablo 2, A gente jogava muito, inclusive porque muitas vezes a gente tinha pirata, né? A gente não tinha o jogo original, e aí não dava pra jogar via Battle.net. Aí a gente jogava via TCP/IP. Entendeu? Porque tanto o Diablo 2 quanto o Dota. Eu acho que foram os que eu mais joguei por TCP/IP. Na época do Dota já era outra coisa, né? Na época do Dota já tinha Lan House, a internet já tinha até. Já tava começando a ficar larga, né? mais aberto. Na época do Warcraft 3 já tinha, já. Já. Caro. Graças a Deus, né? Era caro. Mas era caro. A gente começou jogando no Warcraft 3, não tinha não, depois que a gente passou a ter. Mas entrando Inclusive, aqui nosso primeiro Warcraft 3, não sei se o Guilherme lembra disso, nossa primeira versão de Warcraft 3 era pirata, né? Corta isso aí. Corta isso aí do... Ô, velho, quem acha que podcast. pirataria era a coisa mais comum que existia no Brasil na década de 90, cara? Era uma época completamente sem lei pra não, copyright. Advogados aí, eu nunca fiz isso, viu? Eu nunca Mentira, velho. Mentira. Ô, velho, PlayStation 1 e 2 só foram tão populares no Brasil porque a pirataria comia solta, velho. Você comprava jogos a R$10, R$5. 3 por 10. Era cabuloso, velho. Graças a Deus, eu conheci alguns dos jogos que eu... Inclusive, o jogo que eu mais adoro nesse mundo, que Final Fantasy Tactics, eu conheci assim. Uma vez eu passei numa banca, vi aquela capinha... Porque na época os jogos eram bem feitos, da caixinha, com a capinha e tal, dos cavaleirinhos em cima do Chocobo. Falei, cara, que legal isso aqui, velho. Vi atrás da capa, atrás tinha umas imagens do jogo. Falei, porra, parece legal. Levei pra casa, velho. Nossa, paixão instantânea, velho. Então, assim... Mas assim, não é que a pirataria fazia sucesso porque tinha muita, porque não tinha como comprar jogo original de PlayStation aqui. Eu acho que mesmo não tinha pra vender.
Eram mesmo poucos se você que tivesse vinham, dinheiro, você não achava pra comprar. Eram pouquíssimos que vinham e os que mesmo assim era caríssimo, velho. Tipo assim, quando você achava, era tipo assim, um negócio. O que nós estamos voltando, né, recentemente. É um negócio É. assim, completamente fora da realidade do consumidor médio. Então, assim, não dava. Tanto que jogos que era difícil você piratear, né? Consoles, desculpa, que era difícil você piratear, como por exemplo O o Nintendo GameCube. 64, né? Na época eu tinha o Nintendo 64, na época do PlayStation 1. Cara, os jogos de Nintendo 64 eram caríssimos aqui no Brasil, cara. Então, assim, eu tinha, sei lá, 4, 5 jogos de Nintendo 64 e eu tinha, sei lá, 90 jogos de PlayStation. É. Mas assim, voltando aqui pro Warcraft, a gente entrando aqui nesse lore do Warcraft 2, que é impressionante. Vamos só passar rapidinho, porque a gente já explicou muito ali do aftermath, né, da primeira guerra do Warcraft 1, que é mostrada lá no Warcraft 1. A gente já mostrou, né, que os orcs venceram, né, o Orgrim Doomhammer derrotou o Black Hand e assumiu o controle sobre as hordas orcs, e o Sir Anduin Lothar, que se tornou o Lorde Comandante, né, das tropas, Lorde Regente, né, do povo de Azeroth, conduziu a população pro exílio, né? Se vocês verem aí no mapa, né, pelo menos eu não sei se esse mapa foi modificado no Warcraft 3 e World of Warcraft, mas no Warcraft 2, né, ele conduziu esse exílio de Azeroth até Lordarion, né? Então, assim, dá pra ir, olhando pelo mapa, é uma coisa que dá pra ir pro norte e depois contornar, mas fica muito longe, né? Então, eu acho que dá pra presumir que eles chegaram de navio, né? Eles atravessaram o grande mar de navio, chegaram em Lordarion. Quem que você tá falando? Dos humanos? Dos humanos. Não, é de navio, cara. Ele no final, não sei se foi no final do 1 ou no início do 2, conta que eles depois da morte do Lane, né, do rei Lane Stormwind e a queda de Stormwind, o Lothar junto com o Khadgar, eles juntam os exércitos remanescentes, a família real, embarcam e vão pro norte, eles vão de barco. A pé ali, eles iam todos perecer, sem dúvida nenhuma. Uhum. Principalmente porque, como dito no outro episódio, tem uma coisa gigante no meio do caminho entre eles, que é a montanha Blackrock, que é aquela agulha ali logo em cima de Azeroth. Então, teoricamente, se eles não fossem de barco, tinha muito como eles irem. E, inclusive, a abertura cinemática, né, do Warcraft 2 já mostra, provavelmente depois de um tempo que os humanos, o povo de Azeroth conseguiu fugir para Lordarion, os orcs já tinham feito uma frota naval para atacarem Lordarion, né? É até bem interessante essa abertura ali, mostrando os cavaleiros numa fortaleza, pegando longsword, assim, carregando canhões, né? E as hordas orcs vindo de embarcações, né? Já é uma coisa bem épica, que eu lembro, assim, eu não precisava nem ter visto recentemente a intro quando eu joguei, porque é uma das cinemáticas que eu tenho mais gravado na minha mente de ter jogado quando criança Warcraft 2, né? Então é bem interessante, né? E assim, escala muito a guerra, né? Porque estava uma guerra local ali no reino de Azeroth. Aqui a noção é que é uma coisa agora mundial, né? Parece que todos os reinos humanos estão se juntando contra essa ameaça basicamente alienígena ali dos orcs, né? O que vocês têm a dizer sobre isso? Vocês conhecem mais sobre o mundo de Warcraft? Olha, eu sinto que você falou a palavra certa, é escala. O primeiro era um reino humano lidando com
vamos ter uma licença poética falar contra uma tribo de orcs. É uma coisa localizada, sabe? Eu não quero usar o termo briga de bairro, mas dada a escala do que o jogo viraria depois, acaba sendo uma briga de bairro, sabe? É muito pequeno, é muito localizado, seria uma skirmish entre dois reinos. Agora no 2 a escala muda, porque não é um reino contra um grupo. São todos os reinos humanos. São todos os reinos humanos com a ajuda dos reinos anões e os reinos élficos. Você para de falar do reino de Stormwind e passa a se falar da aliança, de todo mundo junto, de uma aliança formada para lidar com a Horda. Na verdade, essa aliança vai ser formada durante a campanha, né? Por exemplo, os anões, eles vêm no meio da campanha, quando os humanos estão tomando um pau lá por causa dos dragões os anões de grifo chegam para poder salvar o dia. Os elfos inicialmente tinham deixado, tipo assim, uma tropinha lá com porque eles não acreditavam porque eles não acreditavam muito. Aí depois que eles estavam lá sendo destruídos pela Horda, porque o Zul'jin tinha feito um acordo com o Black Hand, com o Black Hand, desculpa, com o Doomhammer, né, que é o War Chief. Aí é que os humanos vêm em defesa dos elfos, e aí é que é realmente firmada ali uma aliança. Então você vê a formação da famosa aliança, né, que seria a facção no World of Warcraft, né? No Warcraft 3 já tá bem consolidada essa aliança, né? E também você tem do lado da Horda a mesma coisa. No 1, você tem algumas coisas com os ogros aqui, umas coisas aqui, mas é só orc. Agora não. Eu lembro claramente, eu acho que era no manual falava isso, de que a Horda agora eles trouxeram várias e várias raças para lutar a guerra junto deles. Eles trouxeram os ogres das florestas, eles conseguiram aliar com os trolls do norte, eles escravizaram os dragões vermelhos para fazer a sua guerra, sabe? Isso mostra outra escala do negócio, não é só um grupo reservado. Então isso vira, na prática, uma guerra mundial, sabe? E por mais que isso perca um pouco a escala com outras coisas mais para frente, nessa época, nesse jogo e para a lore desse jogo, todo mundo conhecido tá meio que entrando em guerra. Mas eu acho que é tão rica assim, e ramificado, né? São muitos agentes aqui que estão nesse tabuleiro. Eu acho que vale a pena a gente decorrer um pouco sobre cada um deles, principalmente aproveitando o conhecimento de vocês aí que sabem bastante sobre o lore de World of Warcraft e tal, né? Warcraft 3 também, que vem a seguir. Mas, Azeroth, né? Até o Warcraft 2, aquela região de Stormwind, esse reino de Stormwind, era chamado de Azeroth, né? Mas a gente já falou muito sobre ele ali no Warcraft 1. Então basicamente isso, são os exilados conduzidos pelo Lord Lothar, né? E eu sei que tem olhando aqui a história, eu vi que tem o sucessor do rei, que é o Varin Wyrm, só que era Rim, né? Só que ele era criança aqui nesse tempo. Então, acho que ele foi, pelo que eu vi, ele foi enviado para Lordaeron logo quando o rei morreu, né? Acho que deve ter sido antes da guerra de Warcraft 1 terminar, e foi lá, ficou protegido pelo rei de Lordaeron, que era Rei Terenas, né? O Rei Terenas recebeu o povo de Azeroth em suas terras, e não só isso, ele colocou o Lothar, o Anduin Lothar, como o Lorde Comandante de todas as tropas da Aliança, mesmo que Azeroth estivesse nessa posição de fragilidade, se refugiando no reino dele, né? O que você tem a dizer sobre isso? É muita honra, assim, entre esses personagens, ou tinha mesmo um respeito enorme por esse reino de Azeroth, de Stormwind, em relação a Lordaeron? O que vocês sabem, assim, em relação a relação desses dois reinos? Olha, eu acho que é menos a relação entre os reinos e mais um respeito para o Anduin Lothar.
nessa época e por muito tempo, o Anduin Lothar é simplesmente o maior herói da Aliança. Sabe, eu acho que ele vai perder esse trono depois, só depois de alguns anos do World of Warcraft. Sabe, mesmo no Warcraft 3, você não tem um outro herói do mesmo nível, que é celebrado e respeitado da mesma forma que ele é, sabe? Uhum. Com certeza. Ele inclusive, ele segura a capital, né, a cidade capital de Lordarion durante muito tempo, durante o siege do Doomhammer, cara, com metade das tropas, porque metade estava com aquele paladino lá, o que é aprendiz dele? Não. Ah, não, é o... O que vai Turalyon. para o Turalyon, Turalyon. que acaba indo para Outlands depois, né, na expansão. O Turalyon, ele porque acontece, né? Basicamente, depois que os orcs a horda começa a chegar, eles percebem uma das facções que a gente não tratou aqui, né, que entra para a aliança, é a igreja, na verdade, a igreja da luz lá. Eles veem que os orcs usam energia demoníaca, né, porque eles têm warlocks e tudo mais. E na verdade, os warlocks haviam, na verdade, sido mortos pelo Doomhammer, né, e agora o que o Gul'dan fez foi colocar a alma deles dentro dos cavaleiros mortos, e aí viraram os Death Knights, né, do negócio. Mas eles viram essa energia demoníaca e falaram, não, a gente vai ajudar. E eles mandaram quem? A Ordem da Mão de Prata, né, da Silver Hand, que era o Uther. Aí você tá pulando todo o personagem, na minha opinião, mais legal de todo o Warcraft, na minha opinião. Você vai falar o seguinte, chama-se Uther. Eu sei, calma, mas é porque tem o Uther, aí vem o Tyrion. Mas é porque o Uther que faz essa parte, aí você tá pulando. Exatamente. O que acontece? Porque quando você fala da união da igreja é o seguinte, o Uther era um aprendiz de um clérigo de Northshire. Esses clérigos, eles eram somente curandeiros. Isso. E durante a guerra, quando eles começaram a se refugiar né, em Lordarion, começaram a se refugiar, a ver as pessoas feridas, o Uther percebeu que a função daqueles religiosos não era só curar, e sim proteger as pessoas. Isso. Então ele reúne os cavaleiros de Lordarion, que eram as unidades do Warcraft lá, os Knights, e ele que faz com que eles utilizem a fé e a forja para poder criar os paladinos e lutarem. Então não é só isso, tem toda a criação dos paladinos veio do Uther, por isso que eu falei que não podia pular essa parte. Inclusive eu vou acrescentar algo além, Guizão. Porque, pelo que eu li no manual do Warcraft 2, está dando esse destaque pro Uther, mas eu não sei, eu tive essa impressão que o Uther ele era um priest. Os priests eles estudavam a questão lá da religião, das magias clericais, né? E aí ele via nessa necessidade, eu fiquei na dúvida se ou foi os cavaleiros que já existiam de Lordarion que se tornaram clérigos, ou se foram os clérigos que se tornaram cavaleiros, ou se foi uma mistura dos dois. Você sabe qual que seria ou não? Eles deixam meio em dúvida, né? Porque, pelo que eu entendi, o Uther ele já convoca os cavaleiros já formados. Pra se juntarem a ele e tipo, se usarem a fé e a forja pra proteger. Então eu não sei se... Não deixa bem claro se ele catequiza os cavaleiros pra eles começarem a se tornarem, né, paladinos, ou se os clérigos todos começam a também fazer a conversão. Porque o Uther, de fato, ele era apenas um clérigo, ele era um aprendiz de um bispo, de um arquebispo, inclusive. E ele que surge essa necessidade de juntar os dois, né? Que graças a Deus é a única unidade que bate de frente com o Death Knight dos orcs. Porque que é uma unidade que o Rafael, apesar de falar que os esqueletinhos são fracos, na minha opinião é a unidade mais quebrada do jogo inteiro. Não, ela os esqueletinhos, eles eram fracos, eles eram frágeis, mas eles eram fortes pra caramba. Não, o Death Knight tinha habilidades absurdas, de Death and Decay, que eram magias em áreas, então assim... Matava, inclusive, por cima do cheat de mortalidade, a parada. Os paladinos... Death and Decay pegava mesmo, né? Os paladinos eram as únicas unidades que batiam de frente, até igual o Rafael falou que ele brincava de editor de mapa, eu vi até recente, que eu gosto de ver, tem um canal no YouTube que faz essas guerras homéricas de heróis da aliança versus 100 ogres, quem que você acha que vai ganhar? E aí você faz umas apostinhas você mesmo ali,
E aí ele faz uma guerra de paladinos contra Death Knights e os paladinos amassam os Death Knights. Mas assim, todas as outras unidades que ele coloca Death Knights nas lutas, os Death Knights são absurdos. Mas voltando ao ponto, não deixa muito claro, mas o ponto é que o Uther, se eu não me engano, deve ter sido um dos primeiros ali a virar paladino, né? No sentido de, pelo menos, ter essa vontade aí. Uma coisa pra deixar claro, no manual fala que foi o Uther que inventou, não existia antes, ele inventou a classe paladino no mundo de Warcraft. Sim, mas é o que o Guilherme falou, é isso mesmo. Não é que ele foi um dos primeiros, ele foi o primeiro, e tem uma outra coisa que o Ross falou, que eu vi, me parece que isso foi retconeado, esse personagem aí, que é importante, Turalyon. Isso, você falou que ele era discípulo do Lothar, né, mas no manual fala que ele foi discípulo do Uther, que ele foi o primeiro discípulo do Uther. Ele era discípulo no sentido de que ele era parte da Mão de Prata. Então ele era parte da Ordem, como foi o Uther quem fundou a Ordem. Ele era. Só que quando mas ele eles obedecia conhecem... o Lothar. Não, ele idolatrava o Lothar. Quando eles encontram o Lothar, você tem que pensar que até o Uther idolatrava o Lothar. O Lothar, ele é de uma importância, que a gente começou isso tudo falando da importância do Lothar. Uhum. O Lothar, ele era o cavaleiro, ele era o epítome do que é ser um herói. Então, quando o Turalyon conhece o Lothar pessoalmente, ele começa a seguir os passos do Lothar, né? Tanto que foi quando o Lothar morre, ele fica pistola e junta uma galera e vai atrás do povo lá em Draenor. Ele realmente, tipo assim, ele idolatrava o Lothar. E aí o que aconteceu? A gente tá falando do quanto que o Lothar era foda, porque teve uma hora durante a campanha do Warcraft 2 que você meio que separa. O Turalyon pega metade do exército da Aliança e vai atrás da Ordem, enquanto e vai salvar Quel'Thalas, né? Quel'Thalas, o reino dos elfos, enquanto o Lothar fica com metade da Aliança protegendo a cidade capital de Lordaeron. E o Doomhammer, ele meio que aproveita que o Turalyon tá ocupado lá em Quel'Thalas e junta a horda e vai pra cima da cidade capital. E na lore ele teria tomado, se não fosse o Lothar defendendo. O Lothar segurou com metade do exército o grosso da horda ali, velho. Sacou? Com tempo suficiente pro Turalyon conseguir voltar com o resto do exército, mais os Rangers, né, os arqueiros de Quel'Thalas, e dar um pau na horda que começou a fugir de volta, né? Fugir, ficar acuada, né? Foi ali o turning point da parada toda. Então o Lothar, ele tinha não só a fama, como ele teve feitos históricos dentro do próprio jogo e da própria lore do jogo. O Lothar, ele era tipo assim, né? E você vê isso, todo mundo que fala do Lothar, né, que eu já encontrei fontes dentro do World of Warcraft, que eu joguei durante muito tempo, seja do Warcraft 3 nas breves menções, no Warcraft 2, cara, o Lothar, quando ele é mencionado assim, o cara tá num pedestal, velho, ele tá num degrau acima de qualquer outra pessoa na história da aliança, digamos assim. Colocando um outro contexto, os talvez 3 outros heróis do Warcraft que chegam próximo deles da Aliança são todos discípulos ou conectados com ele, que é o próprio Uther, que o Gui falou, não é o Turalyon, não, é o outro paladino, o Tyrion, que era discípulo direto dele, e o Varian Wyrm, que ele salva. Tanto que o filho do Varian chama Anduin por causa dele. Pra superar o Lothar como o grande herói da Aliança, só se você for paladino e príncipe, né? Mas isso é uma história pro próximo capítulo. Só que aí não é um herói, né? Aí é outra coisa. Você supera pra baixo? Você supera pra baixo? Só um adendo. O Lothar pode ser o herói que for. Pra minha opinião, o melhor personagem ainda é o Uther e sempre vai ser o Uther. Ah, eu sabia que ele é um fanboy do caralho, né? Do Uther. E não tem retcon. O Uther, ele é no site da Blizzard o primeiro paladino, tá? Sim. Eles mencionam que os primeiros paladinos foi o Uther, o Turalyon, etc. Mas, canonicamente, o primeiro paladino, que foi inclusive anotado pelo mestre dele, que era o arquebispo, foi o Uther. Inclusive, o Guilherme é tão fã do Uther que eu lembro até hoje
quando a gente upando, lembra, Gui? A gente conseguiu chegar na tumba do Uther no World of Warcraft lá. O Guilherme, é muito legal, mano. a gente É fez a muito doido quest você ver lá essa e parte. ficou todo... Nossa, gastou um tempão lá. Mas foi muito legal, velho. O Uther realmente é um personagem... E, salvo o melhor juízo, assim, eu tô puxando da memória, tá? Porque não... Como eu falei, eu joguei Warcraft 2 tem muito, muito tempo. Tem uma missão, inclusive, que você sai levando o Uther, não é? Pra poder... Você, tipo, meio que tem que escoltar o Uther pra chegar em Lordarion, não é? Você, de barco? Um negócio assim? Tem, eu lembro Você disso. tem que escoltar ele pra um círculo de poder lá também, pra ajudar a desromper os Warlocks. Ele participa de várias são as missões do summons. Warcraft 2. Nesse negócio eu vou abrir só mais uma crítica em relação ao gameplay da campanha do Warcraft 2, que é o seguinte, eu achava muito legal quando apareciam essas unidades, assim, especiais. Ó, esse cara tem um nome, ele é um herói. Só que aí, a missão na campanha não deixa esse cara morrer. Então era assim, porém eu não posso usar ele em combate, porque a chance dele morrer, se colocasse ele em combate, é enorme, né? Eu acho que... Mas aí é porque você é covarde. Eu também acho. Cara, eu chegava normalmente com esses caras herói especial, eles chegavam lá com vida vermelha no final do negócio. Eu usava os caras tinham uns Ainda ataques mais roubados, o velho. Uther. O Uther era um paladino, das unidades mais resistentes e decuráveis do velho. jogo. O Shogal, cara, o Shogal na missão dos orcs, você tem que escoltar o Shogal. O Shogal é um monstro, velho. Tipo assim, ele é muito mais forte do que muita coisa. Um ogro Você não mago já é usa um ele, bicho o mal treco- pra caramba. E o Shogal era infinitamente mais forte que um ogro mago. O Shogal era um monstro. Se você não usasse o Shogal, aquela missão era 15 vezes mais difícil. E depois vocês procuram os speedrun de Warcraft 2 e você vai ver o quão resistente essas unidades são. Sim. O Victor era um covarde, né, Victor? Covarde. Eu quero ver quando juntar 7 arqueiros mirando nele pra tirar, né? Mais rápido. Lá vai o Victor com os Robin Hood dele. Mas, retornando aqui, ó. Então tem essa relação aí do Azeroth com Lordarion. O Uther cria esses paladinos e esses paladinos rivalizam com o que a gente já falou no último episódio. Escuta lá o de Warcraft 1. Os Death Knights que foram criados pelo Gul'dan, que ele pegava os espíritos dos Warlocks que tinham sido mortos do Shadow Council e colocava no corpo dos cavaleiros de Azeroth, né? E aí vinha essa... Mas não sei se ficou claro, de acordo com a lore, quem matou esses Warlocks foi o Doomhammer, você sabe, né? Exatamente. Quando Ficou claro. Quando o Medivh é derrotado, né? O Gul'dan entra em coma, porque o Gul'dan estava ligado mentalmente com o Medivh. Uhum. E durante esse tempo, o Black Hand é desafiado pelo Doomhammer e perde. E o Doomhammer assume o controle da Horda. E ele odiava esse papo de Warlock, força de demônio, caralho, a 4. E ele manda executar os Warlock todo. Eles né? torturaram E aí- a Garona pra saber qual que era o lugar secreto que o Shadow Council ficava. E a Garona tem esse negócio, ela cedeu à tortura porque não era inteiramente orc, porque se fosse 100% orc parece que não ia ceder à tortura. E aí chegou lá e ele matou todos, e o último que sobrou foi o Gul'dan, que se ajoelhou e falou assim: você não vai aguentar enfrentar os magos humanos se não for por mim, mas eu tenho a arma pra enfrentar os magos humanos, que é esse Death Knight, né? Exatamente. E é mesmo, porque mago também é OP para um caralho. Se você não tivesse Death Knight, mago é das criaturas. Eu acho que a coisa mais OP da Aliança, apesar do Guilherme ser fanboy de Paladino, eu acho que a unidade mais poderosa da Aliança no Warcraft 2 era mago. Era de longe. Eu achava Polymorph muito era foda. muito forte. Mas coisa- Blizzard, velho. Blizzard era estúpido também. Nossa, cara. Mago era muito forte, cara. Mago é a coisa mais forte de qualquer setting de Mas de quando fantasia, diz né? então, você manda uns arqueiros. É. O mago já era. Os Sim. paladinos não. O paladino ria do perigo. Já que vocês estão O falando de problema é que mago, quando você era mais novo, cara, pra você controlar unidade por unidade era um saco, né, cara? Você tinha que clicar Bruno, na unidade, clicar a eu magia. nunca usava essas habilidades diárias, porque eu matava minhas próprias unidades, velho. Era um fucking inferno, velho. Eu era muito novo, eu não tinha coordenação motora pra poder fazer isso aí, velho. Então, tipo assim, Exatamente. eu gostava de criar
blocos de unidades gordas que davam Miliatec, velho. E eu mandava, velho. E é isso aí, cara. Pô, Entendeu? A minha vitória era na força bruta. Números. já que vocês estão falando de mago, vamos falar desse reino. Eu sei pouco sobre isso, viu? Eu só sei que é o reino de Dalaran. Tem um conclave arcano lá que domina esse reino, que é o Kirin Tor. E o líder desse conclave arcano é o Khadgar, que parece ser simplesmente o personagem mais importante do Warcraft 2, pelo que eu tava vendo, ele que faz tudo, né? O que é isso? O que vocês podem me falar sobre esse Khadgar, sobre esse reino de Dalaran, né? Parece que tem esse conclave arcano também. Cara, é curioso como o Khadgar, ele deve ser talvez o personagem um dos personagens mais influentes do Warcraft. Porque quando você para pra pensar a quantidade de coisa que ele fez, foi ele que matou o Medivh, foi ele que fechou o Dark Portal. Quando ele volta mais tarde, quando vem a expansão do World of Warcraft, o Burning Crusade, ele é um personagem muito... eles usam e abusam dele. Depois no Warlords of Draenor, e desde então ele é um dos personagens principais do World of Warcraft. Parece que a Blizzard gosta dele. Não tem outra definição para ele. O Khadgar, ele era o aprendiz do Medivh, né? Ele era ou seja, aprendiz do arcanista mais poderoso do universo, que era o Medivh, do universo, nem só do mundo, não, do universo. E ele que descobre, né, o plot do Medivh. Ele que descobre que o Medivh estava, na verdade, possuído pelo espírito dos Sargueiras. E aí, com a queda do Medivh, ele se torna o maior arcanista que existiu no mundo, né? E Dalaran, até onde eu sei... discutível. Tem várias... Principalmente no 2, é falado muito mais do Antoniedas também. Mas o Antonidas, eu acho que ele assume... Tipo assim, ele meio que é o líder dos magos depois que o Khadgar vai pra Outlands, né? Salvo o melhor juízo, eu tenho a impressão que quem era o líder, na verdade, era ele. Sempre foi o Antonidas. Não, aqui no manual fala que o líder é o Khadgar. O Khadgar, depois entra ele. Aí eu não sei, esse outro que você tá falando... Esse que você tá falando... É o do Warcraft 3. Pois é, nem é mencionado no Warcraft 2. Ele devia ser um mago genérico no Warcraft 2. Mas no 3, talvez, deu contornos, né? Mas... no 3, ele era o líder dos Kirin Tor. Ele é o líder de Dalaran. Ele era o maior arquimago, né? Ele era ele foi o mestre da Jaina e tudo mais. Uhum. Então esse Khadgar, então, ele não era um mago de Dalaran. Ele foi um sobrevivente de Azeroth que chegou lá e virou o líder de Dalaran? É simplesmente isso? Pois é, me assusta falar que ele era o líder, porque até onde eu sei, Dalaran já era um reino estabelecido, né? Na época da invasão, né? Uhum. Então, assim, meio estranho. Ele pode ter virado, às vezes, depois, durante a guerra. Durante a guerra, né? Porque Dalaran foi atacada pelos orcs, né? Uma das missões que você tem na campanha orc é invadir e destruir Dalaran. Uhum. E na lore do WoW, Dalaran meio que... os magos fazem Dalaran virar uma cidade voadora, uma coisa assim, né? Isso é mais pra frente. Mais pra frente, acho que é no 3, né? Depois da morte lá do Antonidas. Pois é, então assim, Dalaran foi atacada pela Horda e foi destruída, salvo o melhor juízo na campanha da Horda, né? Eu não sei se isso transferiu pra lore, mas na campanha você destrói Dalaran. Então, às vezes, tipo assim, o Khadgar reconstruiu, né? Dalaran depois da Segunda Guerra, ou ali no meio, entre o Warcraft 2 e a expansão, né? Não sei. Pro nosso ouvinte aí, saiba que a possibilidade de estarmos falando besteira é enorme, né? Não, nós somos todos especialistas aqui nesse canal. Mas... Então, assim... mas até onde eu sei, é assim... Até onde eu sei, não. Eu tenho certeza que o Khadgar, ele era aprendiz do Medivh. E ele participou do Warcraft 1. Na lore. Na lore, ele é o cara que descobre que o Medivh tá possuído. E ele, junto com o Lothar... são os caras que derrubam... são os que matam o Medivh. E o Agarona são os que derrubam o Medivh, né? Aqui eu tava até consultando aqui no manual, fala que o
o Khadgar, em algum momento, ele viajou até Dalaran para discutir as origens do portal lá que conecta Draenor até Azeroth. o Dark Portal, né? Com o misterioso Kirin Tor. Então talvez possa ser que eu que inventei da minha cabeça esse negócio dele ser o líder do Kirin Tor, né? Mas é possível, né? Como eu falei, a chance de estarmos falando besteira é enorme. Só que, de qualquer forma, ele foi o arcanista mais importante do Warcraft 2, né? Em questão de história, eu acho que o único mago que rivaliza com o Khadgar em importância talvez seja a Jaina. É bem possível, é bem possível. Ela e o Medivh devem ser, junto do Khadgar, talvez os 3 mais importantes mesmo. E já que vocês estavam falando de Jaina, né? Vamos falar de um outro reino aqui também, que acho que também é um dos mais importantes da aliança, Kultiras. que é Kultiras. Tem um Lord Admiral Proudmoore, parece que ele é O pai da Jaina. Sim, é o pai da Jaina. Jaina Proudmoore e Daelin Proudmoore. Quer dizer, então, que esse Admiral Proudmoore, ele é que é o descobridor dos 7 mares do Warcraft, é isso mesmo? É o próprio. Exatamente, é. É O cara que engraçado. você viu na naval, capa né? encarando. É o cara que você viu na capa encarando. Entendi. É o Kunkka do Dota. É engraçado que, apesar de falar, Kultiras é o reino naval, a maior parte dos reinos humanos é naval. Stormwind viraria depois, mas Kultiras é, o do Greymane, que o Gilneas também é, Lordaeron é, e aí você vê o mapa, você entende, porque tá cheio de mar do lado deles. Mas você tem que pensar que Azeroth, né, que Stormwind e Lordaeron são reinos continentais. Eles estão ali dentro do continente, então tem massa de terra pra caramba ali pros outros lados. Sim. Kultiras é literalmente uma ilha grande, é tipo a Austrália. Eles têm que ser navais pra poder brigar com... Sim. Pra poder fazer o papel deles, né? Eu acho que enquanto os outros reinos, eles são reinos grandes com coisas navais, Kultiras é exclusivamente naval. Entendi. Eu acho que essa é a diferença um pouco. Porque tem um pouco de influência. Você consegue trazer, que você pega, por exemplo, Stormwind e Lordaeron, são aqueles reinos medievais, clássicos, de armadura pesada, de cavalaria, de catedrais e tudo mais. Kultiras, não. É Portugal, na falta de uma palavra melhor, sabe? Cara, é uma cidade costeira. Quando o rei do reino usa um chapéu de marujo, já ganha bônus de navegação, né? Quando o título do cara não é rei, é almirante. É almirante. É Lorde Almirante. Assim, basicamente, o que falo aqui, ele é o líder das tropas navais da Aliança, e eu acho que ele é que coloca uma parcela enorme aí da tropa marítima da Aliança aí nessa guerra, né? E antes da gente falar um pouquinho mais, falar da Horda, vamos só falar dessas 2 alianças que eu acho importantes, são dos anões e dos elfos, que Khazmodan, né? Vocês vão me explicando o que é isso, ó. Parece que são os anões de Khazmodan, os anões de Ironforge, o reino das montanhas, o reino da montanha. E aí eu pesquisando no Google, essa informação não tá no manual do Warcraft 2, mas parece que o rei desse reino anão era o Alto Rei Magni Bronzebeard. E Silvermoon, das florestas de Quel'Thalas, vem os elfos, né? E se você for ver no Warcraft 2, basicamente você tem algumas embarcações élficas e arqueiros e rangers. Não vem aqui os arcanos elfos para essa guerra. E a figura mais importante ali dos elfos que é mencionado na história do Warcraft 2 é a Aleria Windrunner, né? Que é uma ranger, né? O que vocês têm a dizer dessa aliança no D&D a gente diria Demi-Human, né? Raças Demi-Human, né? Que é anões e elfos se aliando aos humanos aí. Tem muita coisa aí. Só para primeiro simplificar um pouco. Khazmodan é o nome da região. O nome do reino é Ironforge, que foi traduzido como... me fugiu agora.
Eu sei que o líder, que é o Magni, é traduzido como Barba Bronze na tradução oficial. E Ironforge eu realmente esqueci o nome. Quanto aos elfos, Forja alta, não? é Alta Forja? Eu não sei, eu Alta fiquei na Forja, dúvida Alta também. Forja. Eu acho que é Alta Forja mesmo. Quanto aos elfos, a mesma coisa, que é o Talas, é o nome da região, Uhum. que dentro tem a cidade de Silvermoon. Então, só limpando um pouco os nomes. E são os dois nomes que você vai ver mais durante o Warcraft 2. Que é a Aléria, o Magni, e tem um outro anão que ele chama Kurdan, que é de um outro reino de anões. Sim. Mas aí já vão ser dos picos de Norteron, né? O Kurdran Windhammer, que vem com os Griffin Riders, né? Mas acho que é um reino diferente de anões, né? Sim. Mas assim, perguntar pra vocês por curiosidade, esse reino aqui da Leria Windrunner, né, que é do Silvermoon, tem alguma relação com aquelas Sylvanas que vai aparecer depois no Warcraft 3 e com 100%. Você está falando. A Aléria é a irmã mais velha dela. Se eu não me engano, a Sylvanas, salvo o melhor juízo, é a irmã mais nova. Uhum, entendi. E aquele outro reino lá do Kael, É esse. é É esse esse também? reino. É esse reino. Entendi. Então, basicamente, esses elfos, eles foram meio cuzões aqui. Eles só mandaram os Rangers e deixaram os magos dele parados lá, esperando pra ver o que ia dar na guerra, né? Inicialmente, sim. Porque, entrando um pouco na lore de como são os elfos, principalmente os altos elfos do Warcraft, eles são extremamente arrogantes. Principalmente os elfos dessa região e principalmente o Kael. Então, eles não veem num primeiro momento, eles não veem a Horda como um problema. Eles veem, tipo, os humanos são só fracos para lidar com isso. Quando uma aliança com os Trolls da região, que são inimigos ancestrais deles, e ancestrais eu estou falando realmente algo em torno de 10 mil anos de guerra entre os dois povos, aí que eles decidem se aliar com a aliança. Mas porque aí eles começam a perder feio na própria casa. aí tem uma incoerência que eu vou perguntar pra vocês, porque é dito aqui no personagem Zul'jin, que é o líder dos Trolls, que ele só entrou na guerra ao lado dos orcs porque os elfos estavam do lado dos humanos. Então acho que os elfos se aliaram primeiro, não? Depende de qual quest você faz primeiro. Quando você faz a campanha do lado da aliança, os elfos entram porque os trolls capturaram uma patrulha de elfos. Se você faz a missão da Horda, o Zul'jin se alia com a Horda porque ele é salvo dos elfos. Então é uma questão de ovo ou galinha, quem veio primeiro. Entendi. Até porque os Trolls, eles já batalhavam com os humanos no Warcraft 1, né? Eles mencionam brevemente, se eu não me engano, no manual do Warcraft 1, que derrotaram Trolls em algum momento lá, mas tipo assim, eles mencionam muito por alto, até meio irrelevante, mas já, tipo assim, os humanos já sabiam que existiam Trolls, tipo assim, os Trolls são de Azeroth, né? Eles não vieram eles não do foram Dark Mortal. buscados de outro lugar. Isso, Inclusive, então os orcs, os humanos já sabem que existem Trolls, eles têm uma briga constante ali, né? Inclusive, os humanos, eles recebem magia dos elfos, porque quem ensina os humanos a usarem magia são os elfos, porque os elfos não estão mais conseguindo lidar com os trolls. Por causa que os trolls têm muito mais número que eles. Então eles ensinam magia para os humanos em troca de apoio, e com isso conseguem massacrar os trolls e ter alguns séculos de paz nessa brincadeira. Entendi. Eu tava vendo aqui, ó, o rei de Silvermoon nessa época é Rei Anasterian Sunstrider, né? É o pai do Kael. Ah, tá. Entendi. E os anões é interessante porque, ao contrário dos elfos, eles já entram com o pé na porta, né? Porque eles já entram com a tecnologia dos anões, tem esquadrão
antibomba, né? Sei lá, eu não sei qual que era o termo lá. Esquadrão Destroyer, que são 2 anõezinhos que Se explodem, né? se explodem, né? Os primeiros terroristas, né? Eles dominavam a tecnologia da pólvora, né? Sim. Que era muito violenta, e eles Dos tinham aviões. o clã. E eles tinham o clã dos Griffon Riders, que era. É isso que eu ia falar. que era Os violento. Wildhammers, né? Que são os anões tribais, eles Uhum. foram a virada de chave pra guerra, inclusive, porque a Aliança não tava dando conta dos dragões e tudo, e quando os Griffon Riders entram na guerra, que são os anões que montam em grifos, né? Uhum. Eles passam a atender a balança da guerra muito, porque os grifos são extremamente poderosos. Então, Né, os grifos com os próprios montadores de grifos, né, apesar das pessoas... Brincadeiras à parte aqui pra quem não gostou do filme do Warcraft, mas aquela cena que o grifo entra no meio de uma horda de orcs e sai matando um tanto, é tipo real, tipo um grifo uhum. é um ser extremamente poderoso. Pra quem não sabe o que é um grifo, é um animal que é meio leão, meio águia, com a cabeça de águia, as garras da frente de águia e o corpo de leão, e voa, né, com asas de águia. Ele é um ser extremamente poderoso, extremamente raro, e os únicos que conseguiram domesticar eles na época ali para usar para batalha constantemente eram os anões dos Wildhammers, né? Que são os anões, digamos assim, que existem os anões clássicos, né? Igual do Senhor dos Anéis, da Forja, que entra para debaixo da terra e querem minério e soltam Balrogs, digamos assim. E existem os anões no mundo de Warcraft, que são os anões mais tribais, igual índios e tudo mais. Que acreditam em espíritos e totens e tudo. Mas assim, uma Tanto que, pergunta. inclusive, além dos grifos serem por si só um monstro bem poderoso, esses grifos e esses Wildhammers, eles também comandam o poder da tempestade. Então não é só um anão atacando uma marreta de cima de um grifo. É um anão atacando uma marreta de cima de um grifo com o poder de um trovão. É É isso um que eu ia Minotaur, perguntar. basicamente. É isso que eu ia perguntar, por quê? Talvez tenha sido por balanceamento, mas o grifo ele tá pareado com a unidade dos dragões, Os que tá do lado dragões, dos sim. orcs. Então ele basicamente é tão resistente quanto o dragão e dá o mesmo tanto de dragão. Só que o cara manda a marreta, ele manda basicamente o Mjolnir e estoura, né? Esses caras que montam os grifos, eles são mais fortes do que todos os heróis humanos, tipo, mais forte do que o Lothar mesmo? Ou é uma forçação de barra só por questão de aliança aqui mesmo? Uma questão de balanceamento mesmo. É uma questão de balanceamento. Com Eles são certeza, poderosos, ataques em área, né? Como em guerras, são importantes. E você ter alguém que monta é muito importante, né? Porque os orcos não montavam em dragões, né? Não era muito bem assim que acontecia, né? Mas como o Marcelo falou, é muito uma questão de balanceamento. Eles eram fortes e tudo. Mas lore na história, apesar das unidades serem fortes, na história é mencionado várias vezes que os Griffon Riders dos Wildhammers, né? Os montadores de grifo, foram uma coisa que mudou a balança, o jogo mesmo. Foi assim, surreal. Não tô falando que um aguentaria um dragão de 1 para 1 na lore. Mas provavelmente por serem muito mais numerosos do que os dragões, eles fizeram uma mudança na guerra assim, assustadora. Então eles eram muito poderosos, deveriam ser muito mais numerosos, mas por questão de jogo eles fizeram serem, em questão de status, uma coisa mais semelhante, né? E uma coisa que vale falar do Warcraft é que os dragões, eles não são tão poderosos igual em outros lugares, sabe? Existem dragões poderosíssimos e algumas dos indivíduos mais poderosos da lore do Warcraft são dragões. Mas o dragão mediano, ele não é uma monstruosidade que é, por exemplo, no D&D. Sabe, é factível você ter 1 ou 2 cavaleiros que conseguiriam matar um dragão relativamente pequeno. A exceção são as coisas que acontecem no Warcraft 2, porque não são qualquer dragão que a Horda escravizou. Eles escravizaram a rainha dos dragões, que é a Alexstrasza. Eles tinham um aliado dele, nada mais, nada menos que o Deathwing, que é o aspecto da Terra, e tão poderoso ou mais que a rainha dos dragões. Então são 2 dragões Deathwing. O Deathwing vamos deixar para falar daqui a pouco, porque ele vai ter um papel importante na expansão Beyond the Dark Portal, né? Sim, muito mais lá. Mas o que acontece aqui em relação a essa rainha dos dragões, Alexstrasza, é que o Dragon Maul Clan,
ele escraviza ela com a ajuda dos 2 filhos do Black Hand. Parece que eles ficaram leais ao Doomhammer, né? Mostrando forçadamente leais, né? Eles gostavam mais da vida deles do que do pai, então... Mas por que depois deles conseguirem esse poder dos dragões à mercê deles, por que eles não se voltaram contra o Doomhammer? Era interessante. Eu acho que é a melhor resposta, não era interessante. Porque apesar deles conseguirem esse poder, eles não conseguem esse poder no começo da campanha. Eles conseguem esse poder mais pra frente. Basicamente, esses dragões, eles não são do mundo dos orcs, eles estavam no mundo eles dos são de humanos. Azeroth, do mundo dos humanos. Aí eles escravizam a rainha dos dragões, e aí os outros dragões parece que tem muita lealdade à rainha deles, por isso não vão deixá-la ser morta, né? E aí eles começam a obedecer os orcs, né? Nessa batalha. E outra coisa, se eles já têm uma magia que consegue escravizar a rainha dos dragões, é relativamente possível eles escravizarem dragões menores. Então é mais uma consequência. E aí, tem outros clãs da Horda, ó. O Twilight Hammers Clan, né? Que é o do Shogal. Nós já falamos bastante do Shogal no primeiro, né? Mas basicamente, relembrando que os Ogre-Magos, eles foram... Parece que foi um protótipo, foi uma versão beta dos Death Knights, porque ali ele já pegava os espíritos dos como chama? Dos Warlocks mortos e colocava nos ogros, né? Pra tornar esses ogre-magos, e o Shogal foi o primeiro deles, né? É uma coisa, só um parênteses que eu vou fazer que vai emendar na minha fala. É muito interessante a quantidade de personagens muito impactantes que surgem no Warcraft 2. E o Shogal é mais um exemplo disso. Apesar de no começo no Warcraft 1 e no Warcraft 2 ele ser só um Warlock poderosíssimo dentre a Horda, ele é um cara que vai se tornar muito impactante na história do Warcraft daí para frente, e principalmente sendo um mago que começa a lidar com poderes que ele não deveria estar lidando. Ele é um personagem que vai ficar, que começa a ter muito efeito com Old Gods, com coisas primordiais, com coisas muito antigas, não necessariamente demônios. E com isso tendo poderes e rituais muito piores do que normalmente são feitos, sabe? E esse é só mais um caso disso. Tem o clã do Blacktooth's Green Clan, né? Que é dos filhos do Black Hand, Rand e Main. Que meio que foram... Esse eu acho que é um clã que foi esquecido, basicamente. Tem o Bleeding Hollow Clan, né? Do Kilrog Deadeye. Ele vai ser muito importante na expansão, porque vai ser o único clã aqui que vai sobreviver. Sim. Para a expansão. E o Kilrog é um personagem que sobrevive à Segunda Guerra, e ele tem uma mecânica bem interessante que eles expandem ela depois. Ele é esse nome Bleeding Hollow, buraco sangrento, vem de um ritual que eles fazem de arrancar o próprio olho para saber quando vai ser a morte deles. E uma vez que você sabe quando você vai morrer, você não precisa temer absolutamente nada até aquele momento. E se for esperto, dá até pra evitar, né? Coisas piores do que a morte, hein, cara? É verdade. Não, ele não é imortal, ele sabe quando que ele vai morrer. E o Kilrog, ele aceita a própria morte, ele sabe que ele vai morrer naquele dia. Então, ele não tem medo nenhum até esse ponto. Então é uma coisa bem interessante. No jogo não tem uma magia que eu acho que chama Olho de Kilrog, é isso mesmo? Exatamente, é menção a isso. Nossa, 50 anos depois eu entendi, agora tudo faz sentido. Entendi, legal, cara, muito bom. Você finalmente conseguiu ver a Matrix? Consegui, cara. Números verdes caíram na minha frente agora. Agora por causa disso. É que é aquela coisa, você já arrancou seu olho, né? Vai deixar ele lá parado? Não, faz ele voar pela pra te dar visão.
E eu acho que nesse ponto começa uma outra coisa que o 2 faz, ele começa a dar carne para os orcs. Eles não são só criaturas bestiais e demoníacas igual são no 1. Eles têm uma cultura deles mesmo, ainda muito violenta, muito barbárica, mas agora eles não são só demônios, sabe? Eles têm uma coisa a mais, têm uma coisa mais interessante. Marcelo, eu estou vendo que estão expandindo, tá ficando muito legal os orcs, mas de forma alguma eu diria que estão deixando de serem criaturas bestiais, sanguinolentas. Não, mas eles estão sendo mais do que isso. E principalmente quando você chega pra ver o mais Marcelo sobre o torce pro Orsoni. Alien no filme do Alien, entendeu? Entendi. Não, O Alien só aí tá com também não. fome, pô. Eles têm mais mesmo, coitado. é tipo o duplo quarteirão que vem com 2 hambúrgueres, né? Mais maldade ainda. Já que a gente tá falando de orc, né? Multicast. Ah, é. Exatamente. E aí tem os últimos 2 clãs, que é o Dragon Maul Clan. Não, esse a gente já falou, que são os que estão Falou escravizando primeiro. o Alex Traza. E o último, que é o Burning Blade Clan, que aqui eu tenho algo a dizer, porque aqui é dito que não tem nem um líder deles, só fala que eles são uma horda completamente caótica. Então eu acho que nesse Burning Blade Clan, que eu acho que é um dos últimos a aparecerem na campanha, eu acho que aqui tá a semente do que viria a teoria dos orcs que beberam sangue demoníaco, entendeu? O que vocês acham sobre isso? Calma, vamos lá, são várias coisas. Primeiro, não é uma teoria. Essa de teoria são onde eles testaram o sangue. Então, Marcelo, eu lembro que no Warcraft 3 tinha um mapa que o Gromhel Scream, ele bebia o sangue de demônio e os orcs ganhavam dano de Chaos Damage. Você acha que tem uma relação aí com esse clã dos orcs? Eu acho que não. Porque o nome Burning Blade vem a partir do hábito que eles têm de ficarem tão putos, mas tão putos, que o sangue deles pega fogo. E aí eles pegam esse sangue e passam nas armas deles. Então é mais um gimmick deles mesmo do que ter a ver com o sangue demoníaco em si. Sabe? E vocês, Rossi e Guizão, concordam com essa visão do Marcelo ou vocês acham que a minha teoria faz sentido? Eu não acho que é uma gimmick, não. Acho que faz sentido. Não, mas beleza. Então eu acho que assim, eles vão abordar isso no Warcraft 3, né? Onde realmente acontece. Aqui eu acho que a minha visão não é que eu acho que aqueles já estavam pensando nisso. Eu acho que eles foi só o cara que escreveu, já tava. Foi o que abriu o pretexto. O cara falou assim: mesmo, tinha aquele clã lá, vamos fazer isso no Warcraft 3. É isso que eu acho. Porque. Não, eu acho que não. Eu acho que nesse ponto eles já sabiam sobre eles já tinham feito toda a plotline do sangue demoníaco. Pelo menos... Tanto que a história do 2 acaba quando não fala acaba, isso. Não fala isso na história do Warcraft 1 nem do 2, Marcelo. A gente tá vendo aqui, ó. Ele só coloca, era só a ambição do Gul'dan mesmo, e os orcs já tinham essa inclinação à violência mesmo, não? Eu acho que em algum lugar menciona que eles já receberam algum benefício dos demônios. Eu acho que o Warcraft, eu não sei o Warcraft 1, mas eu tenho a impressão que o Warcraft 2 ele já foi escrito pensando nisso, por causa do final dele. Porque o final do Warcraft 2, eles fecham o Dark Portal e corta a conexão da Horda com os demônios. Então, eu imagino que eles já pensaram sobre que parte da força da Horda vinha daí. Vinha de alguma coisa que eles tinham dos demônios. Assim, eu tenho uma visão diferente pelo que eu tô vendo aqui, né? Mas beleza, é bom que tem duas visões aí, né? Do Warcraft 1 e do 2, né? Mas
antes da gente falar assim o que aconteceu no final dessa história aqui do Ides of Darkness, né? Eu acho que antes da gente passar para a história, eu acho que vale a pena falar um pouquinho mais do Doomhammer. Porque a gente quase não falou muita coisa da Horda, sabe? E é 50% do jogo. Uhum. O que você acha interessante falar sobre o Doomhammer aí? Olha, a primeira coisa é que ele é mostrado como... Ele é o primeiro orc que é mostrado brutal, violento, sim, mas ele não é só um bárbaro bloodthirst da vida, sabe? Ele é o primeiro que é mostrado que ele tem cabeça. Pelo menos na minha visão, porque ele não é só... Ele só não é um puppet igual o Black Hand. Ele não é só um berserker louco, sanguinário, que quer só matar. Não. Ele fala, olha, esses Warlocks vão acabar com a gente, eles são só um monstro, eles são só um bando de marionete de demônio, e se a gente conseguir continuar seguindo eles, a gente vai perder tudo que a gente tem. Tanto que ele vai e mata o Shadow Council inteiro. Então, eu não acho que foi pensando no coletivo, acho que foi... A impressão que eu tenho do Doomhammer lendo aqui o lore é que é um cara extremamente oportunista e até mais mau caráter do que o Black Hand. Tanto que ele era um cara de confiança do Black Hand, traiu o Black Hand na primeira oportunidade que teve, matou, e eu acho que ele destruiu o Shadow Council para consolidar o poder dele na Horda. Essa é a minha visão que eu tenho sobre ele. É uma possibilidade, sim. Eu acho que essa interpretação não está errada. Pode ser que a minha esteja um pouco colorida pela forma que o Doomhammer é mostrado depois. Como um cara mesmo, sim, oportunista, eu acho que sim, ele foi oportunista, sim, mas um cara não completamente, vamos dizer assim, não tão puramente sanguinário. Tipo, ele quer ser o líder da Horda e ele matou o Black Hand para ele ser o líder. Uhum. Isso é inegável. Mas ele não quer que a Horda seja só um bando de marionetes de demônio. Eu não sei se na lore do Warcraft 2 eles mencionam isso, ou mais pra frente, né? Mas, se eu não me engano, o próprio Ogrin, ele era contra a guerra contra os Draenei, lá atrás, né? Lá dentro da terra dos orcs. Ele só seguiu o Black Hand porque o Black Hand era o mestre dele. E quando começa a acontecer do Gul'dan aparecer e ele começar a ver as coisas acontecendo, ele começa a se questionar se eles não foram enganados pelo Gul'dan. É isso do porquê que ele cultiva esse ódio dos Warlocks. Uhum. Ele entende que os Warlocks fizeram com que os orcs fossem marionetes, né? Eles estavam sendo enganados os orcs estão sendo enganados pelos Warlocks. Então, ele tem esse meio que ódio, assim. Eu acho que ele trai, digamos assim, o Black Hand, mas no sentido de não tem como mais seguir, eu que vou tomar as rédeas aqui, porque esse cara tá 100% controlado. Uhum. Entendi. Você conseguiu explicar bem melhor que eu. Entendi. É uma nuance diferente do personagem mesmo. E tem Os orcs não são seres assim extremamente honrados, igual a gente pensa em cavaleiros e tudo. Então, quando ele entende, tipo assim, cara, o meu mestre tá indo pro lugar errado, ele tá sendo controlado, ele quer matar, ele não tem essa... deixa igual filmes de Hollywood, deixa eu tentar achar o bom dentro dele e salvar ele. Tipo, não, mano, eu vou matar ele, tomar, endireitar a ordem e matar esses arrombados que estão controlando a gente. É meio que nesse sentido. Por isso que da nossa visão hollywoodiana e de heróis, ele parece só um monstro mesmo. Mas na visão dele, ele tá tentando fazer os orcs voltarem pro eixo da forma que ele sabe, que é a forma brutal na porrada. Leve isso com um certo grão de sal, mas como que você acha que um Conan agiria nessa situação? Conan, o que há de melhor, o que é o mais importante na vida? Verdade. Então eu acho que você poderia... Mas o Conan já teria esmagado, já teria se tornado o rei dos orcs lá em Draenor, né? Antes da invasão. Já.
Eu acho que nós vamos ter que citar o Conan em todos os episódios do Warcraft, cara, porque ele realmente ele representa, né, toda a Filosofia, né? a filosofia, perfeita, a filosofia orc e humana. Ó, tem uma... Ele é o humano mais orc que eu conheço. Isso. Exatamente. Oh, mas é verdade, separando para pegar um pouco dos orcs, principalmente quando mais tarde é estendida essa cultura do orc e do orc sem sangue de demônio, não tá muito longe de um Conan da vida, não, sabe? Talvez O um Conan, pouco o mais Conan eu acho que místico, não. né? Eu acho que o Conan ele é muito mais próximo ao orc do Warcraft 1 antes do Sangue dos Demônios, né? No Sim. sentido de, igual aquela menção do livro. Ah, onde que esses caras estão? O que que eu vou fazer? Ah, minha cabeça doendo de pensar, deixa eu só esmagar a cabeça deles aqui. Tipo, é meio que Aham. isso. Tipo, eu não quero pensar, eu quero... Me falaram que eu tenho que ir até ali e matar aqueles caras que eles são os babaca, e é isso que eu vou fazer, eu não quero pensar muito, não. Tem O muitas Conan não coisas... ataca por atacar, né? Ele, tipo assim, ele é instinto. Eu preciso fazer isso pra sobreviver, é isso que eu vou fazer. Tem muitas coisas sobre o Conan aí. Vamos ver se mais pra frente a gente faz um episódio especial de Conan, né? Mas o que eu posso dizer é que o... Vamos ver. É, Sim. Vamos ver. Vamos. Será? Será que vai acontecer? Não sei. mas assim, o Conan, onde que se assemelha muito, é muito essa parte do instinto selvagem presente no humano, né? Mas o Conan também tem muita questão da aversão à magia. Ele detesta a magia, o negócio pra ele é resolver tudo no muque, né? Na porrada. Né? Isso, querendo ou não, reflete um pouco aqui com o Doomhammer nisso que vocês estão falando do ódio dele. Os próprios aos orcs, né? Warlocks, Quando eles mencionam. Não só isso, né? Mencionado em alguns momentos aí distintos, né? O Mak'gorá, que é o duelo até a morte ali dos orcs, é proibido o uso de magia, né? Sim, Então, assim. é um duelo eles- até a morte. Inclusive, E você tem várias nuances disso sobre o Warcraft, tanto no Warcraft 1 quanto no próprio World of Warcraft, do quando o Thrall usa a magia num duelo contra o Garrosh e ele é banido por isso e ele perde os poderes porque é uma afronta muito grande ele ter usado os poderes elementais. É nem questão só de poder arcano, não, tá? Qualquer tipo de magia, seja Orlock, seja xamanística, seja arcana, não pode. E o Thrall, por ser um Thrall que é um orc, né, famoso mais pra frente, quando ele usa isso, tanto lá na frente, quando o Black Hand, o Gul'dan usa lá atrás, todos os momentos onde aconteceu esse uso da magia entre esses duelos dos orcs é considerado uma afronta. Então eu acho que essa aversão à magia existe desde o início e ela é representada em todo momento, assim. Uhum, isso é tão interessante porque nesse duelo que o Troll perde o uso da magia, ele tá certo. Todo mundo concorda que ele usou, a hora que ele usou magia, ele usou certo. Ele precisava matar o Garrosh ali. Só que mesmo assim, ele ainda perde os efeitos, porque foi contra a tradição. Ele não devia ter usado. E aí começa. E essas nuances que a Horda começa a ter, que os orcs começam a ter, que depois também é um pouco expandido para os Trolls, começa aí no Warcraft 2. É quando os orcs deixam de ser só uma coisa e começam a ter outras... Só mostrar a cultura deles, né? Exatamente. Então, quando se mostra a cultura, você entende um pouco do porquê que aquilo é assim, do porquê que eles são assim, e algumas coisas que eles costumam fazer. E aí, igual eu falei, você para de ter só a noção de invasores e começa a ver eles como uma raça, né? Tá vendo, Ross? Você compreendeu agora aquele cinematic lá? Você estava me criticando por estar jogando como orc lá? Era só a minha cultura. Você vai saber onde você pode enfiar a sua cultura, né? Eu achei essa fala bastante orc da sua parte, Ross. Não, eu acho que se fosse orc, o Rafa tinha mostrado. Talvez ele tivesse, né, mas... Eu tava... Ô, Bruno, é porque eu tava jogando a campanha lá do Warcraft 2, eu joguei a campanha do Warcraft 1 como humano e do Warcraft 2 como orc. E aí apareceu um cinematic lá, é uma questão assim, ritualística. Depois que você derrota seu inimigo, você prende ele no lugar e você bota fogo nele vivo, entendeu? E o Ross tava achando isso um absurdo. Só uma questão cultural, velho.
É cultural. Não, mas né? isso aí tem na favela aí do Rio aí também, né? Famoso micro-ondas, né? Não é? Como diria o Capitão Nascimento, o baiano tem consciência. Não foi nem ele, né? Mas o baiano tem consciência social, cara. Então, assim, digamos que isso já é Neymar presente. tem consciência social, é isso? É verdade. Faz Ele- sentido. Não é à toa que eu concordo com o meu grande amigo Lander, se ele estiver escutando. Horda morto, velho. Horda é o caralho, beleza? Horda é invasor, é alemão, é inimigo, velho. E aí, já que a gente tava falando aí do Doomhammer, tem o combate dele com o Lord Lothar. Ele mata o Lord Lothar nesse... Não sei se até que ponto foi um duelo justo, né? Mas foi ele que deu o último golpe pra matar o Lothar. E logo em seguida esse paladino Turalion chega lá, pega a espada do Lothar e vence essa batalha aí. E o Doomhammer ele é aprisionado no final da história do Tides of Darkness, né? Uhum. Tem mais alguns reinos. Eu vou mencionar brevemente, ver se tem um desses reinos humanos que vocês acham que tem alguma coisa interessante. Tem um que eu quero mencionar. Diga. Justamente, que é o reino de Alterac. Porque do mesmo jeito que o Warcraft 2 começou a humanizar os orcs, eles também começaram a dar tons de cinza para os humanos. Uhum. Até então, tirando Medivh, os humanos são bons, são heróis, são o lado completamente bom. Uhum. E aí começa que não. Você tem o reino de Alterac, que é um reino que vendeu a aliança por riqueza e poder para a Horda. É um reino traidor que foi destruído pela aliança. Entendi. E eles fizeram isso, eles não tinham medo de ficar num mundo cercado de orcs, não? Olha, depende. Depende até onde eu entendo, porque infelizmente isso é uma coisa que não foi muito explorada. Então, tem duas opções. Uma que eles aceitaram porque é do tipo, olha, a Horda tá na nossa porta. Eles estão oferecendo dinheiro para deixar passar. Senão eles vão botar fogo em tudo. O resto da aliança está ignorando nossos pedidos de ajuda. A gente vai aceitar ou não? Eles aceitaram. Digamos assim, no Senhor dos Anéis não tinha os humanos que ajudaram Sauron? Eles iam ficar no mundo cheio de orc e tudo? Por que eles fizeram isso? Porque sim, cara. Porque eles querem seguir o cara. E essa é a segunda opção, de que eles são maus e queriam dinheiro. Entendi. E aí você pode escolher qual delas você prefere. Eles podiam ter dado uma de Coreia também, né, cara? Eu vou ajudar os dois lados, né? Não, a Coreia, se não me engano, é porque o Japão queria passar pelo território da lá Coreia, atrás foi. Né? Uhum. Podia ter dado uma de Coreia também, ué. Tipo assim, a gente deixa esse pessoal passar aqui, a gente depois, né? Se eles podem passar aqui tranquilamente e destruir a China, o que eles vão fazer com a gente depois, né? Tem esse detalhe também. Eu vejo isso um pouquinho da forma como Gengis Khan agia, sabe? Eles sabiam que a Horda já tinha queimado. Queimando biblioteca e tudo? Olhando bem, se você olhar no mapa, tá vendo ali onde está aqui Altalas? Logo embaixo tem um lago que é Caerdaro, e logo embaixo é Alterac. A Horda chegou ali. E você pensa. Eles iam rodar primeiro. Então, você olharia e pensa, eles acabaram de queimar Stormguard, que é uma outra facção que meio que pegou, mas era para ser uma das mais importantes facções humanas, uma das maiores nações humanas, porque foi a primeira nação humana. E eles acabaram de queimar Stormguard. De passar pano, Marcelo. Gondor não ajudou os orcs, não, e eles estavam mais perto, velho. Não existe isso, não. Não tem passação de pano, não. É um bando de babaca mesmo, e é isso. Aí você escolhe o nível de babaquice. E enquanto tava no meio dessa guerra, o Gul'dan, ele falou assim: dane-se o mundo que eu não me chamo Raimundo.
esquecer, falou assim, deixa essa guerra pra lá, não é o meu objetivo, e levou as tropas dele, então ele e acabou mudando o clã Storm River e o Twilight Hammer. E ele foi em direção ao túmulo dos Sargeras, porque ele queria o poder lá e a Horda ficou desfalcada, né? Isso é até uma coisa meio tolkieniana. O mal, ele vai se explodir independente do que você faça. Esse é um exemplo disso. Duas traições, né? Eu acho muito engraçado como que a história do Warcraft 2, ela tem espelhos. Simetria, né? Por exemplo, você tem, tudo bem, você tem a traição do Gul'dan, que pega dois dos clãs, né, mais fortes e leva lá pra achar a tumba dos Sargeras e acaba morrendo ele e os orcs que estão lá. E isso prejudica a Horda pra caralho, né? Agora, ao mesmo tempo, você tem o Lorde de Alterac lá, né? Que deixou o Penelode, que deixou a Horda passar pra atacar o flanco lá da capital. Sem isso, eles não iam ter condição de tentar tomar a capital. Então, você tem bandido dos dois lados. Eu quero até perguntar pra vocês em relação a isso aí, o que acontece? No background ali do manual, o grande gancho que eles deixam aberto é esse túmulo dos Sargeras. Até eu acho que deve ter sido daí que surgiu a ideia de transformar a história em naval, né? Porque parece que precisa... Esse túmulo só pode ser acessado por meio de mar, né? Sim, é uma ilhota em algum lugar perdido. Isso. Enquanto eu estava jogando a campanha, pelo lado dos orcs, o Gul'dan conseguiu acessar esse túmulo, abriu o túmulo e aí fala assim, sabe-se lá o que saiu lá de dentro, né? E mostra um CGI de um demônio vermelho saindo de dentro desse túmulo. E aí eu tenho uma missão como orc de ir lá assassinar o Gul'dan e eu mato o Gul'dan. Então quem matou o Gul'dan fui eu. Mas mas isso é só na sua campanha como orc. Na lore mesmo, né? Porque a lore difere. Porque o jogo foi feito para você se sentir campeão independente do lado que você jogar. Sim. Mas na lore de verdade, o Gul'dan morreu pro que tava preso lá dentro. Ele abre e o que tá lá dentro mata ele. E o que é que vem lá dentro? Demônios. Hordas Demônios. e hordas de demônios. Porque o Sargeras, ele é o criador da Burning Legion, que é os demônios do mundo de Warcraft. São os demônios do mundo de Warcraft. E esses demônios que espalham, eles já começam, eles não têm um impacto nessa Segunda Guerra? Ou Onde assim, sabe? Até onde eu sei, eles ficam presos ainda lá, porque, querendo ou não, era uma ilha que o Gul'dan levantou do fundo do mar, né? Eu não sei se eles tinham capacidade de sair dali. E tem outra Eles coisa. vão ter impacto na Terceira Guerra, no Warcraft 3. Mas um pouquinho menos. E também a tumba de Sargeras, não é como se ele tivesse simplesmente um lugar que estava fechado e ele abriu e agora tudo está solto. Não. Muitas das coisas que estavam lá por causa dos encantamentos que deixavam eles presos lá dentro. Então o Gul'dan não necessariamente acabou com todos esses encantamentos, por isso que não tudo que estava lá dentro saiu. Entendi. Ele pode ter simplesmente entrado lá dentro, não acabado com os encantamentos e sido massacrado do mesmo jeito. Que é o que dá a entender que aconteceu. No livro de Tides of Darkness, né, que eles lançam, eles falam que o Gul'dan morreu pra demônios que tinham na tumba mesmo. E aí eles têm várias especulações, né, do tipo, o Sargeras estava com raiva do Gul'dan por ele ter traído ele e pelo fato dele ter abandonado a Horda pra ir procurar a tumba dele, que não era a hora ainda, porque o Gul'dan queria poder pra ele, né? Sim. Então, tem vários N motivos, né, dos demônios terem matado o Gul'dan ali. Não tem um específico que eles falaram assim, é isso. Mas sim, ele foi morto por demônios que estavam presos na tumba de Sargeras. Eu tô pensando aqui, tem a possibilidade... Porque assim, o interesse dos Sargeras é ser liberado. Essa guerra pra ele é coisa pequena pros Sargeras. Será que tem chance desses demônios estarem a cargo do Kil'jaeden, que não quer que o Sargeras seja liberado? Não, porque o Kil'jaeden é pau-mandado dos Sargeras. Aqueles demônios, eles eram prisioneiros, né? Na verdade, né? Eles eram demônios que estavam presos ali e
foram soltos por um cara que eles não conhecem, etc. Sim, morreu, né? A minha explicação pessoal é que não foram necessariamente demônios, mas o sistema de proteção da tumba que matou Não, os assim, Sargeras. eu não sei. No livro da Tides of Darkness, ele morre pra demônios. O que era, se era uma regra de defesa, se eram demônios do Sargeras, se eram demônios do Kil'jaeden, se eram demônios de uma noite muito louca, não importa, mas falaram que são demônios que mataram, que saíram na tumba. São coisas bizarras, aborrentes que entende que ali era uma prisão, né? É. Entende que ali era uma prisão, né? Era uma tumba prisão. Tipo, não... Alguém, a Léria, né? A Léria não, como é que chama? A mãe do Medivh, quando derrota ele, eles meio que aprisionam aquilo ali, que é meio que uma prisão pra ninguém achar e tudo mais. Então, sei lá que horrores que tinham ali dentro. Mas olha só. Ou que eram atraídos pela emanação do Sim, poder. que é uma outra possibilidade. Talvez não foi o que estava preso necessariamente que matou o Gul'dan. Pode ter sido outros horrores que vieram lá só para absorver energia. Na lore lá do início do Gul'dan, fala que quando o Medivh começou a entrar em contato com o Gul'dan, o Kil'jaeden percebeu isso e ficou com tanto medo que cortou os contatos com o Gul'dan. Será que tem alguma chance de o Kil'jaeden, apesar de ser pau-mandado dos Sargeras, não querer que ele ficasse solto para não ter ninguém para mandar nele? Então, assim, ele tava com medo dos Sargeras voltar para ele ter que ter um novo capataz? Tem essa possibilidade? Olha, possível é. Sabe? Possível é. Porque se ele fosse totalmente alinhado com Sargeras, ele não teria por que ter medo do contato do Medivh com o Gul'dan, né? Eu acho que isso foi uma coisa que foi mudada ao longo do tempo. Esse que é o problema da lore do WoW. Ela é lotada de retcon, ela é lotada de coisa que foi mudada ao longo do tempo, só que foi sempre coisas muito pequenas, sabe? Então, essa ideia, eu acho que quando eles escreveram essa linha, a ideia era que o Sargeras não fosse o chefão, a monstruosidade não fosse necessariamente conectado com a Legião, que não fosse conectada com os demônios. Mas no 2 eu acho que já ficou. Ou talvez no 2 ainda não seja, porque o título original do Sargeras é o Titã Louco. Então é como se fossem duas entidades separadas, que mais tarde, principalmente no 3, elas são conectadas. O Sargeras criou a Legião. Mas talvez no 1 e no 2 isso ainda não fosse verdade. Então, talvez o Kil'jaeden ter medo do Sargeras e ver o que ele estava vendo através do Gul'dan no Medivh é um resquício disso. Da época que o Sargeras ainda era uma coisa diferente. O Sargeras pode ter criado essa legião de demônios, pode ter sido o cara que mandava no Kil'jaeden, mas na hora que ele ficou aprisionado, quem ficou com o trono lá das trevas foi o Kil'jaeden. Então falou assim, ele quer deixar de mandar lá pra vir o outro cara lá pra se tornar o mestre dele. Eu acho que faz sentido as duas narrativas aí do que você tá falando, né? Sim, eu acho possível também. Mas aí o que acontece? Enquanto isso que o Gul'dan esvaziou as tropas da Horda, né, pra ir nessa ambição de poder arcano, a aliança que agora tinha como novo líder como que chama esse cara? O Paladino Turalyon. O Turalyon agora é o novo comandante da aliança e ele faz um ataque a Blackrock Spire, derrota a Horda, e aí o Orgrimmar do Heimer já tinha sido capturado vivo, e o Dark Portal ele é capturado e o Khadgar ele faz o selamento do portal, né? Esse aqui é o final canônico com a aliança vencendo, não é isso? Sim, o final canônico é quebrar um Dark Portal, né? E a Horda é expulsa, boa parte da Horda que tá ali é expulsa de volta para Draenor, né? Claro que ainda sobram pessoas, orcs, né? Orcs e ogres, etc. no reino de Azeroth, né? Mas o grosso ali do exército foi todo expulso de volta. Isso. Sim.
E o que nós temos nessa expansão do Dark Portal, a Aliança faz uma cidadela de Nethergard, né? Que é uma cidadela construída com os arcanos lá desse reino arcano aqui, ó. Dos Kirin Tor, né? Esses arcanos dos Kirin Tor, junto com os paladinos lá do Uther e desse outro cara, que acho que a ideia que eu tô tendo do Uther com esse Turalion é que o Turalion se tornou o grande herói do Warcraft 2, né? É tipo assim, parece ser o caso do discípulo que supera o mestre ali, pelo menos nessa campanha, né? Pelo menos não é dito mais nada sobre o Uther nesse momento, né? Mas o Turalion, ele assume um protagonismo bizarro. E aí tem essa cidadela com a combinação das forças dos paladinos com os magos para ficar vigiando o portal. É uma coisa maluca, né? Tipo assim, é o máximo do poder da aliança ali para selar o portal e ficar vigiando, né? É porque quando eles derrotam a Horda em Azeroth, querendo ou não, eles sabem que a Horda veio do portal, veio de outro mundo. E esse portal ainda está aberto. Eles não conseguiram fechar esse portal. Porque é uma coisa que a gente não mencionou nem nesse episódio, nem no outro. Mas o Dark Portal é um artefato em escala industrial. Ele é um artefato mágico gigantesco. Então não é o tipo de coisa que você consegue fechar, simplesmente botar fogo e destruir. E a conexão dele com... E a conexão de Azeroth com o Draenor, de onde está vindo o resto da Horda, passa por ele. Então, se você não consegue destruir o Dark Portal, você não consegue cortar esse vínculo. Entendi. E aí tem o clã Bleeding Hollow, né, do Kilrog, que é o único que sobrevive, o único clã que resta e consegue retornar pra Draenor, né? E aí nós temos agora nessa expansão, o Ner'zhul assume um posto muito mais importante agora, né? Porque antes ele era só um cara mencionado como o xamã que treinou o Gul'dan, e o Gul'dan superou ele facilmente, meio que colocando como se o Gul'dan tivesse meio que dado uma humilhada no Ner'zhul. Só que nessa introdução ali do manual do Beyond the Dark Portal, eles fazem um retcon assim que muda muito essa relação, que quando o Ner'zhul começou a perceber que o Gul'dan tava ficando... tinha mais potencial do que ele fez um link da vida dele com o do Gul'dan, que tudo que o Gul'dan fez até agora, fez sempre, né? Aqueles contatos com o Netherrealm, com Kil'jaeden, com o Medivh, o Ner'zhul tinha ciência de tudo, inclusive do túmulo dos Sargeras, tudo. E o Gul'dan sabia disso, mas falou assim, deixa ele, eu vou ficar tão foda que não importa ele saber o que eu tô fazendo, né? E o objetivo da Horda agora é unificar os clãs lá de Draenor que nunca tinham ido para Azeroth, recuperar o livro do Medivh, o cetro dos Sargeras, que parece que é um dos tesouros que estavam lá no túmulo de Sargeras, que tem um demônio que fugiu com ele. E quando ele conseguir esses 2 itens, ele vai conseguir abrir portais não só para Azeroth, como também para vários mundos diferentes. E aí os orcs vão poder invadir vários mundos diferentes. É aquele negócio, né? Se você não consegue alcançar a meta, multiplica a meta, né? Deixa a meta em aberto porque ela vai ser dobrada. Ai. Isso mostra um pouco da arrogância do Ner'zhul, um pouco da arrogância da Horda em geral, sabe? É um tema recorrente no quanto que os arrogantes se ferram. E aqui eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre 2 personagens que eu acho importantes. E um deles é o
Teron Gorefind, que é um Death Knight que tava às ordens do Gul'dan anteriormente, e agora quando o Gul'dan morre, ele faz uma aliança, tipo, ele se submete ao Ner'zhul. E também essa outra figura que eu não consegui entender qual é a agenda dele, que é o Deathwing, que parece que ele era o segundo em comando dos dragões, mas aí ele faz uma aliança também com o Ner'zhul, tipo assim, ele não era nem mais uma preocupação com os dragões, ou de terem a rainha dos dragões, mas parece que se torna um aliado mesmo do Ner'zhul, né? O que vocês podem dizer sobre esses dois personagens? O Gorefind mesmo, ele era isso aí. Ele era a mão direita do Gul'dan. Então, quando o Gul'dan morre, ele assume tanto o papel quanto o que sobrou do Shadow Council. Ele é, genericamente falando, um Warlock que quer poder. Sabe? Não tem muito mais do que isso Ele no é o Warcraft primeiro 1 e Death 2. Knight já criado, né? Não, ele vira um Death Knight depois, no Ele é o Burning primeiro Crusade. Death Knight. Ele é o Porque primeiro, ele é o- o primeiro a se tornar um Death Knight. Ele é o primeiro Death Knight. É o braço direito do Gul'dan. Mas Sim, tirando mas essa ele é coisa... importante. Ele tem uma importância muito grande na história. Ele é o primeiro a virar o Death Knight nesse sentido. Ele é o primeiro a fazer as coisas, várias absurdos com os clérigos Draenei, os xamãs Draenei e tudo mais. Ele tem várias plots que não são muito adentradas, que são feitas mais pra frente, né? Quando eles adentram na história. Então ele inclusive depois que o Gul'dan morre na Tumba de Sargueiras, ele continuou a serviço até ele ser derrotado, né? Então, enfim, ele perdura por muito tempo, e acho que o maior marco dele é que ele é o primeiro Death Knight que já existiu, né? Ele Entendi. até trago de volta no World of Warcraft em expansões mais pra frente. Sim. E o Deathwing, porque pelo que eu entendi, os Então, humanos agora- resgataram a Alexstrasza, tipo, Sim. soltaram essa rainha dos dragões, e mesmo assim ele fez uma aliança com o Ner'zhul. Porque nem todo dragão é bonzinho. Vamos colocar assim. E o Deathwing é um personagem que vira muito icônico no World of Warcraft. Porque ele vira, talvez... Eu colocaria ele, talvez, o terceiro maior vilão do Warcraft. Não, terceiro, quarto. Que seria o Arthas, o Gul'dan, o Illidan e ele. Eu acho que não é uma coisa muito debatível, não, sabe? É isso, cara. O Illidan não é vilão, não. É o cara falando aí. Então ele é o terceiro. Se você debate se o Illidan é ou não. O Illidan eu entendo que ele foi o vilão de algumas campanhas, mas ele é, É. na minha opinião, meio que um anti-herói, talvez, em alguns momentos. Tipo um Então, justiceiro, terceiro. tipo os fins justificam os meios. Ele é Sim, meio que isso. sim. Eu vou sacrificar esse tanto de gente, posso matar a pessoa inocente? Sim, mas eu vou matar aquele demônio ali, eu vou matar aquele babaca ali, entendeu? Ele é meio que os fins justificam os meios. Ele não é um vilão, tipo, ele não é puramente escroto por ser escroto, ele não é mal por ser mal, Marcelo, mas ele é bem... O Deathwing por si. Marcelo, ele só uma Oi. coisa. Só uma coisa a dizer sobre essa sua observação sobre o Illidan. Betrayer. In truth, it was I who was betrayed. Entendeu? não tá Essa de que é todo a errado. verdade. É que eu não gosto do Illidan. Eu honestamente eu não gosto dele. Pra mim é uma das partes mais fracas do Warcraft 3. A inveja é um sentimento comum, né? Mas, voltando pro Deathwing, Sim. a história do Deathwing e da Alexstrasza foi talvez uma das partes do Warcraft 2 que eles mais expandiram. A Alexstrasza tem um poder no Warcraft 2, mas ela é a rainha dos dragões e é isso. A partir quando eles começam a expandir a história deles no World of Warcraft, a Alexstrasza vira um dos 5 maiores guardiões de Azeroth, com poder de nível titânico. Se fosse colocar por nesse nível, ela deve ser bem perto de um semideus. Então, bota um pouco em perspectiva o que a Horda fez com ela durante a Segunda Guerra. E um dos outros aspectos, junto da Alexstrasza, é o Deathwing, que é o aspecto da Terra. Ele é o dragão que recebeu o poder dos titãs para moldar e refazer a Terra.
Então não é pouca bosta. Mas olha só, se a Alexstrasza agora tá do lado dos humanos, por que eu não consigo controlar dragões com os humanos na campanha lá do Beyond the Dark Portal? Porque ela tá devidamente puta de ter sido usado como arma pra uma guerra. E ela não quer mais ver ninguém nem pintado de ouro. Porque nesse momento da história, os dragões, eles não são muito amigos das raças mortais. Eles não veem as raças mortais como grandes coisas, sabe? Você esqueceu de mencionar também que a Alexstrasza, ela é considerada a guardiã da vida, né? Então, assim... Você botar a guardiã da vida que acabou de ser escravizada pra matar mais gente. E ela é a guardiã da vida de toda a vida em Azeroth. Então, tipo assim, ela não faz muito sentido ela querer ir pra guerra. Entendi. Mas agora voltando ao Deathwing. Se ela tiver, né? Depende do quão puta ela tiver. Se ela tiver de TPM, aí tem chance. Mas, Márcia, eu vi em algum Mas aí, lugar... voltando do Deathwing, eu vi em algum lugar que o Deathwing, ele tem uma carapaça de aço das forjas de Ironforge. Isso confere ou não? Não é de Ironforge, mas é uma carapaça de ferro. O que acontece? Dando só em dado momento, ele rouba o poder dos outros aspectos e cria uma relíquia chamada Alma Dracônica, que é inclusive o que a Horda usa para escravizar Alexstrasza. Só que ele não tem poder o corpo físico dele não consegue aguentar o poder da Dragon Soul. Então ele vira basicamente um dragão de lava. É por puro poder que está preso dentro dele. Então, para ele conseguir se manter, continuar existindo, ele ordena que tarrachem placas de Elementium nele. Então, por isso que, por puro design, ele é um puta de um vilão legal. É um dragão de nível semideus que roubou o poder de outro semideus, ficou louco por causa de Old God e mandou tarrachar placas de metal mágico nele para ele manter a forma. Ele é um ser de puro ódio, raiva e loucura. Num nível de escala, com poder capaz de literalmente quebrar o mundo ao meio. Porque quando tem o cataclisma no World of Warcraft, é ele. Entendi. É ele que tem o poder de quebrar literalmente o mundo ao meio. Mas deve ter grindado muito, né? Porque aqui ele é só um dragão forte. Exatamente. É talvez o maior retcon da história do Warcraft. É o Deathwing, que passou de só um dragão negro mau para ser o aspecto da destruição. Entendi. E eu 100% apoio eles terem feito essa mudança. Porque dragão é uma coisa awesome, principalmente nessa escala. Certo. Mas assim... Entretanto, todos os filhos, maior parte dos filhos dele e a esposa dele, então são todos dragões negros numa escala mais aceitável, são grandes vilões na história do Warcraft. Entendi. São uma das primeiras raids, uma das mais icônicas do Warcraft Classic, que é Blackwing Lair, é com o filho dele. A outra também mais também tanto icônica quanto, que é Onyx, é com a outra filha. Então são o Deathwing, os filhos dele e a Black Dragonflight, os dragões negros em geral, são antagonistas recorrentes na história do Warcraft. E dentre esses clãs aqui de Draenor, eu acho que o mais importante, claro, é o do Ner'zhul, né, que é o Shadow Moon Clan, mas tem também o do Grom Hellscream, que é o Warsong Clan, que assim... Warsong. Na campanha aqui do Beyond the Dark Portal, parece que é só mais um aliado ali do Ner'zhul, mas esse personagem vai ter muita importância no Warcraft 3, né? Tem alguma coisa no Warcraft 2 aqui, vocês acham que é relevante do Grom Hellscream ou não? E me vem na cabeça, não. Ele era só mais um personagem com nome, sabe? Eu acho que eles vão dar uma importância muito maior para ele depois. Uma coisa que eu achei muito engraçada é que na campanha Beyond the Dark Portal,
os heróis eles começam a ter mais falas próprias deles, né? E tipo assim, o dublador do Grom é muito engraçado, porque esse Hell Scream é um grito agudo, velho. Parece que eles levaram a sério esse título aí de Hell Scream, mas é muito, muito tosco. É muito tosco o gritinho Salvo dele. se eu tiver errado, mas eu acho que quem dublou Isso na ele versão foi... HD, na versão nova? Eu acho que deve ser em todas. É muito engraçada a voz dele. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é o Chris Metzen que faz a voz dele também, não é? Não, às vezes no Warcraft 3, né? Mas no Warcraft 2 não, é uma voz completamente diferente. No Warcraft 3 Não, é no doido. 3 não é, não. No 3, porque o Chris Metzen faz a voz do Troll. No Warcraft 3, a voz do Grom Hellscream é muito legal. O personagem é fodástico. Só que aqui não. Aqui é muito tosco, cara. É um cara gritando agudamente, parecendo aquele grito do Banshee dos X-Men, sabe? Tipo aquilo. Pô, era um Aham. jogo de que? 93, 95? Dá um desconto também pro cara, né? Não dá desconto não, porque a voz, por exemplo, do Teron Gorefind é sensacional. Agora do Grom Hellscream é hilária. É. Eu tenho a impressão, isso é uma coisa pra mim, que o Grom e o clã Warsong, eles têm espaço depois no 3, porque eles precisavam de alguém mais grounded pra fazer par com o... Não mais grounded, de alguém mais... pra fazer par com o Thrall. Um orc mais tradicionalzão, sabe? Porque o Thrall é muito pé no chão. E eles precisavam de um orc mais bárbaro. E o que acontece aqui no final da campanha do Beyond Dark Portal, né? O final canônico, né? Claro que é aquela mesma história. Você tá com os orcs, você consegue aniquilar completamente o reino de Lordarion, né? Agora, o final canônico é que são 5 heróis dos humanos, né? Que é o Khadgar, aquele mago, né? A Aléria, aquela elfa, né? Arqueira, Aléria Windrunner. O Danath, que é o sobrinho de um reino aí, né? De Casmodan. Acho não. Não, é de Stormguard, da Nath Trollbane. Isso, Stormguard. É sobrinho do regente, do rei lá de Stormguard. É o Turalion, que é esse paladino B10 aí. E o Kurdran, que é o anão que monta o grifo, né? O líder deles. Os 5 invadem atravessam o portal para o mundo dos orcs. E eles selam o portal, ou destroem o portal lá de dentro. Então, ao mesmo tempo, o Ner'zhul ele consegue abrir vários portais para dentro de Draenor, só que aí eles destroem o portal que levaria para Azeroth. E eles bem que se sacrificam, não se sabe o que aconteceu com eles. Mas o Ner'zhul, quando ele abre vários portais, ele vai parar no Netherrealm. E aí se dá muito mal, porque o Jaden parece que pega ele e transforma ele no Lich King, né? Mas é basicamente esse o final do Beyond Dark Portal. Vocês querem acrescentar alguma coisa aí antes da gente ir para as considerações finais? Tem uma coisa que eu queria falar. É dessa mudança, dessa campanha. Porque é no momento que a gente tem que um RTS passa a ser um RPG. Na falta de uma frase melhor. Porque agora você está controlando os heróis. E essa é a maior mudança que o Warcraft tem. Que o Warcraft 3 traz. Por mais que ele ainda é um RTS e é muito popular como um RTS, o que muita gente lembra do Warcraft 3 é a história. E começou aí. De você ter um foco maior nos heróis. Nos protagonistas dessa história. O que eu tive a impressão lá, jogando um pouco da expansão, é que realmente aparecem mais heróis, mas não ainda nem uma fração do que acontece no Warcraft 3. Muito inspirado nas missões que já tem no Warcraft 2 normal. Tem alguns heróis ali, só que muitas vezes você já começa o mapa com esse herói lá controlando. E eles têm alguns deles têm... Todos eles, na verdade, têm falas próprias ali, né? Só que o
eu achei interessante é o seguinte, os mapas são muito mais difíceis na expansão, pô. Tem hora que você já começa o mapa cercado de um monte de tropa. Tem mapa que com 2 segundos já tinha... Eu tava ali uma base pequena numa costa e um monte de navio já começou a atacar minha base. Então é bem mais tenso. E tem um elemento que o Guizão gostava do Warcraft 1, aquelas missões que você só controla exército, acontece com uma frequência um pouquinho maior. Tem assim, né? Acho que 1 ou 2 campanhas só que acontece, mas retoma um pouco desse gosto, né? De você só controlar um exército e fazer uma missão, né? Então, isso é o que eu achei interessante. Mas o que você ia falar, Marcelo, a respeito aí desse final? Não, mas é exatamente isso. É quando o jogo ele começa a mudar, começam a ter essas sementes que vão dar frutos no Warcraft 3. Eu acho que esse protagonismo grande dos heróis na expansão do 2, né? Eu acho que ela traz, inclusive, o que vai vir a ser o Warcraft 3, né? Que eles implementaram o sistema de heróis. Uhum. Pelo menos eu sinto que foi isso nessa parte final, sabe? Eles perceberam que eles podiam experimentar com mais coisa. E deu dividendos, né? Porque o Warcraft 3 é talvez o maior sucesso da Blizzard. E partindo aqui para as nossas notas a respeito do Warcraft 2, Tides of Darkness e Beyond the Dark Portal. Eu acho que a gente tem que tratar como se fosse um jogo só, né? Tem. Quer começar dando sua nota aí, ô Rossi? Cara, eu vou dar um rank, eu diria que respeitoso a mais pro Warcraft 2. Olha só. Eu acho que foi um jogo que melhorou, igual o Guilherme pontuou no começo do nosso podcast, do nosso episódio hoje. Melhorou em mais de 100% o jogo anterior, né? E tudo que ele fez melhor do que o jogo anterior. Uhum. A jogabilidade era muito mais fluida, a questão de você conseguir comandar várias unidades ao mesmo tempo, o gráfico, a resposta, o criador de mapas, que é fantástico para mim, eleva ele ali dentro do ar para um A+. E a história que finalmente começa a ser uma história original, né? Da Blizzard, uma história do Warcraft, não um rip-off de Warhammer. E... Cara, quem teve a oportunidade de ler o manual do jogador e tudo mais, era um manual muito bem feito, muito legal, com muita lore, com muita coisa. Então, assim, pra mim, um jogão, e pra mim, um jogo que, assim, uma verdadeira gema, uma verdadeira joia dentro do mundo do RTS, cara. Muito bom. De RTS fantásticos, né? Porque você tem outros grandes, como Age of Empires, que são mais históricos, mas de fantásticos, pra mim, ele é, assim, au concurso, né? Então, tá aí a minha nota. E você, Guizão, qual que é a nota que você daria pro Warcraft 2? Bom, o Warcraft 2, eu acho que eu acho que a melhor coisa dele é o tanto que ele evoluiu do 1, né, sendo um jogo extremamente mais travado e mais limitado, mais inovador para a época, mas ele traz uma melhora, igual eu falei, eu acho que é assustador em literalmente todos os aspectos. Os defeitos maiores dele, na minha opinião, talvez igual você falou, muita quantidade de missão marítima que atrasa um pouco a vitória de algumas missões, porque você tem que ficar trazendo unidades aos poucos, o que torna às vezes muito maçante a campanha em alguns momentos. E querendo ou não, eu acho que a quantidade de lore que é colocada de uma vez só é muito grande. Assim, pensando no Warcraft 1, que foi um jogo extremamente simples, com histórias tudo meio que deixando a imaginação fluir, porque não explica muita coisa. E nesse jogo vem uma quantidade de história tão grande que eu acho que as pessoas que jogou não prestou tanta atenção e só prestou atenção na missão final e era muito personagem, então tipo, eu acho que
perde um pouco ali. Eu acho que eles tentaram colocar muita coisa no jogo e acabaram até que eles... E dá pra ver que eles queriam mais, porque eles lançam livros com muito mais informação sobre o jogo e tudo mais, então tem esse defeito. Mas eu dou um A médio. Ah, muito bem, mano. E você, Marcelo, qual que seria a sua nota? Olha, eu lembro que eu acho que foi a mais pro Warcraft 1, não foi? Ou foi a menos? Ué. Então, Sabe, eu não, A gente vai ter que resgatar o O histórico. cara tá querendo que eu lembre do episódio que a gente gravou, me lembro. Eu lembro o seguinte, eu lembro que o Marcelo e o Bruno compraram uma nota extremamente alta pro Warcraft. eu lembro, eu acho que foi a isso mesmo. mais. Foi alto. Então, Eu acho que foi categoria S, viu? Mas, assim, não, eu não sei. Foi um a mais. Tem né? S. Existe a nota Olha- do jogo e a relevância, né? É. Olha, Exato. o Marcelo e o Bruno deram só por causa da relevância. Muito. então, Exato. um S+, não tem como. Vai Ele lá. fez tudo que o 1 fez melhor. É um jogaço de todas as fontes. Lançou a história do Warcraft mesmo, sabe? Porque apesar de ter detalhezinhos no 1, foi o 2 que começou a história, sabe? E foi um jogo, trouxe o editor de mapas, que é uma coisa fantástica, e simplesmente o legado do 2 é colossal. É um jogo fantástico com um legado maior ainda, que plantou os dois pés de uma das maiores franquias do mundo. Não tem como eu dar uma nota menor que um S, sabe? Mas você Eu deu não um quero S dar- mais, não tem como você dar uma nota maior do que essa. Eu não vou, eu não vou dar um Ponto. S+, eu não vou dar um S+, porque eu quero dar S+, só para jogos que são absolutamente perfeitos para mim. E querendo ou não, o 2 tem algumas Coitado. coisinhas, sabe? O É tudo Marcelo, picuinha. o Marcelo que é o jogo da caverna de Platão, o jogo ideal. Não, eu não sei se eu já falei, mas o meu Saiu? 10... Saiu o jogo? Saiu o jogo da cabeça. Não, é que é o seguinte... o- Plato's Cavern. O que acontece? Eu só dou 10 para um jogo quando não mudaria nada nele. E eu acho que o 2 tem algumas picuinhazinhas que eu mudaria, sabe? Então por isso um S. E você, Bruno? Pra depois você não reclamar que te pulamos aí na sua nota, qual a nota que você dá no Warcraft 2? Não reclamar é só não pular, pô. É simples. Ué. Ai. Cara, eu daria também um S-. E aí vai, né, o motivo. Porque, realmente, né, só relembrando, né, para o nosso ouvinte, as notas, né, que nós damos aqui, o nosso ranking do Torneio das Trevas de Yu Yu Hakusho, né? A menor nota sendo a letra E, subindo até a letra A, e depois a maior nota sendo a letra S, podendo, né, classificar entre S-, S ou S+, né, de acordo aí com a letra. E um parênteses aí, Bruno. Se vocês quiserem acompanhar a gente no nosso canal de cortes, tem uma seção lá só com a parte de notas, que tem uma botanzinha e um coema que vão lá mostrando as notas, né? Ficou bem bacana, tá ficando bem bacana os vídeos aí do canal de cortes. Ah, sim, você que né, quer saber se vale a pena ou não acompanhar alguma série, alguma animação ou algum filme que a gente já comentou aqui, tá lá o nosso resumo para vocês poderem acompanharem, né? Mas, voltando à nota, sim, né, eu sempre gosto de analisar pelos dois aspectos, né? Impacto, e de fato, né, o impacto do Warcraft é inegável, e jogabilidade, né? Então, assim, eu jogaria esse jogo hoje em dia? Dificilmente, cara. Dificilmente. Eu acho que eu gostaria de botar na prateleira ali da nostalgia, bem guardada, que eu me diverti muito na minha infância. Mas tem tantos jogos tão melhores hoje em dia, né? Realmente, o tempo, às vezes, ele é cruel, né? Nesse sentido. Mas, poxa, nós vamos negar que foi uma evolução incrível, que teve um impacto inegável na história aí dos RTS? Não, né? Então eu daria um S-. É um jogo sensacional. A lore, a gente ficou aí, né, falando por horas. E, assim, tem tanta coisa para poder falar ainda da lore, né? Então é um jogo que realmente expandiu aí o universo do Warcraft e merece
Eu não acho que não tem como dar menos do que S-. Olha só, e preste atenção no que eu vou falar, que nas minhas considerações finais aqui eu vou chocar o mundo, hein? Eu vou chocar o mundo, como diria o Bambam. Lá vem outra nota estapafúndia, vamos lá. Olha só. O que eu vou chocar não é na nota em si, mas o que eu vou dizer. Eu desconsidero nostalgia na hora de dar notas, ok? Só pra ficar claro aqui. Okay. Eu dei nota. Eu truco. Eu dei uma nota de C+, Warcraft 1, né? Uma nota baixa, né? Claro, reconhecendo que tem um valor ali, mas baixa. Mas aqui... Mas você jogou o Warcraft 1 na sua infância? Eu lembro que você falou que você não jogou. Então nostalgia não entra. Nostalgia é pra coisas que você jogou na sua infância. Ô, velho, o Vitor, eu conheço o Vitor há muitos anos. Ele acha que ele consegue passar essas rasteiras de capoeira pra cima de Moá, velho. Eu desconsidero nostalgia porque eu não joguei. Legal. Mas eu já vi alguém jogando então. no disquete, entendeu? Warcraft 1. Tá bom, bicho. É cada uma que eu tenho que conviver. Vingadores. Puta que pariu, viu? Mas olha só. Vou dizer uma coisa. O Warcraft 2 não envelheceu nem um ano. Ele continua sensacional com essas melhorias que eles fizeram. Com a velocidade do jogo. Eu tava impressionado com a qualidade dos pixels ali, a arte é belíssima desse jogo. A trilha sonora é fantástica. As melhorias de mecânicas tornaram todas aquelas ideias revolucionárias ali no Warcraft 1 em ideias polidas e muito, muito legais de jogar, apesar dessas coisas que a gente ressaltou aí da batalha naval, que é uma vantagem e tem a sua desvantagem ali da forma como utilizam, principalmente na campanha, como o Guizão e o Marcelo falaram muito bem, mas é um jogo primoroso. Então eu daria uma nota sóbria, assim como o Guizão deu, de A standard, né? Então essa é a minha nota. Pode jogar se você quiser, Bruno, que não envelheceu nada esse jogo. Continua. Eu também acho que não, Bruno. Eu acho Eu que também acho que não, você, verdade. eu sei que você não jogou, mas eu sei que se você achar que envelheceu, tenta a versão remaster, que é com os gráficos um pouco mais polidos, mas ainda mantém a pixelagem. Isso. O jogo é muito bom, é surpreendente. Até eu, quando vi o Vitor jogando recente, quando ele foi jogar ali pela primeira vez, eu fiquei tipo, pô, mano, o jogo ainda é bem bonito, ainda é bem legal, tipo, é assustador, porque o Warcraft 1 é visível a diferença, é visível que o jogo envelheceu muito e ele não tá a par. O Warcraft 2, ele claramente poderia ser feito por hoje em dia, uma empresa indie, fazendo um jogo muito bonito. Exatamente. Posso. Cara, eu vou ser bem sincero, eu acho que foi o jogo que a Blizzard estava mais inspirado. Honestamente, acho que de todos os jogos da Blizzard é o que eu sinto, nossa, eles deram sangue nesse jogo. Esse Warcraft e Diablo 2. Olha, eu vou te falar que isso aí é um statement que, viu? É pesado, Eu acho que viu? Você afirmar isso, viu? Cara, eu acho que em alguns pontos o Warcraft 3 é melhor, mas o Warcraft 2 é a Blizzard no seu melhor, sabe? Pra mim não, é Rock'n'Roll Racing. E agora falou meu idioma aqui. Sem nostalgia nenhuma, Rock'n'Roll Racing é um dos melhores jogos de corrida de todos os tempos. Pra mim, com nostalgia e sem nostalgia. Mas aqui, mas isso eu acho o seguinte, não só isso, eu acho que os meninos falaram certíssimo. E essa questão, eu acho que vale a pena você testar, Bruno. Eu acho que ele passa sim o teste do tempo, como o Guilherme falou. Não passa. Agora, eu acho que o ar puro, pro jogo, só assim, jogar o jogo, eu concordo com vocês, ar puro. O meu A mais é porque tem aquele editor de mapas. E aquilo ali pra mim dá o pezinho, velho. Ele merece um A mais. Me Mas convenceu. o Master tem o editor de mapa? Você me convenceu. Tem um editor de mapa muito foda. Me convenceu, eu não estava considerando o editor de mapa. Pode aumentar minha nota aí pra A mais. Muito bem. Vale aumentar. Muito bem. Valeu. Realmente é uma coisa que impacta. Impacta, querendo ou não. Tipo assim, não é parte do jogo no sentido que você joga, mas é parte do jogo no sentido que é algo que uma ferramenta que a gente dá pra você interagir com o jogo. E depois jogar as coisas que você fez. E, cara, a liberdade que você tinha nesse criador de mapa, pra mim, foi algo assim, nunca visto antes até então, velho. Uma coisa muito bizarra, né? É isso mesmo. Então é isso.
Episódio aí fantástico, né? O Warcraft 3 vai demorar um pouquinho, porque, pô, se o lore desse aqui já foi cabuloso de fazer, imagina o Warcraft 3, cara. Nossa, Lembrando que eles adicionam raças reanimadas, são 4 campanhas. Então, São 4 campanhas e a expansão, né? A expansão tem mais 4, né? Aham. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. E até mais pra vocês. Até. Valeu, galera. Obrigado aos nossos convidados. Mais uma vez, muito queridos aqui no podcast. Obrigado, meus colegas Vingadores, Bruno e Vitor, por esse episódio fantástico. Espero que você, nosso querido ouvinte, tenha gostado de escutar esse bate-boca sobre pessoas muito especialistas no assunto, tanto quanto nós gostamos de falar bobeira. E não esqueçam não de deixar aquela força, o like, da subscribe, tá? Ajuda demais a gente a saber que a gente tá no caminho certo para esse canal seguir fazendo o trabalho que estamos fazendo aí, cada vez buscando melhorar mais. E dei uma checada lá nos vídeos do Bruno, dos cortes. Realmente é muito legal. Ele fez uma edição. Isso, do Vingador Bruno. O original Vingador do passado. Então não deixa de dar aquela força lá. Aquele abraço, moçada. Valeu! É isso aí, né? Agradecimentos muito mais do que especiais. E por aqui, Jobs Done. Falando diretamente do passado e alcançando vocês aí no futuro. Aquele abraço.